Fala galera, beleza? Me chamo Cláudio e sejam bem-vindos ao primeiro capítulo do nosso podcast aqui no Nerd Diário. Então galera, esse nosso podcast, sobre o que ele vai retratar? Nossos temas principais vai ser o quê? Animes, mangás, séries, filmes e outras coisas relevantes que a gente achar que seja interessante trazer aqui pra vocês. Tô aqui com dois amigos meus que vão ser recorrentes aqui no nosso podcast, no canal, entre afins. Eu tô aqui com o Brunão. E aí galera, beleza? E com o G. Fala galera, beleza? Então, a gente fritou bastante a ideia aqui, tiramos algumas horinhas aí pensando o que a gente traria aqui pra vocês. A gente decidiu trazer uma obra aí, um anime, um mangá aqui que a gente gosta bastante, que é o Hunter x Hunter. Então, aí, vocês têm o que aí pra falar aí? Eu tenho para dizer primeiramente que Hunter x Hunter é um dos, se não for um dos melhores da minha lista, tá entre os 5 no mínimo. Ele tem uma energia diferente, a forma como o autor trabalha ele é uma coisa bem diferente dos shonen padrões. Pra quem não tá acostumado pode até achar estranho, mas eu acho maravilhosa a obra. Pra mim é a obra mais completa que eu já vi, né? Não que eu não goste de outras, mas pra mim é a mais completa, desde lutas, tipo, personagens, poderes. Então pra mim Um desenvolvimento bacana, né? um desenvolvimento bacana, dá um anime legal. Então galera, a gente começa aqui a nossa trama, né? Em nosso personagem principal, ela gira em torno do Gon. Que é, como posso dizer, ele vem de uma ilha, né? Simples. O nome da ilha... Ilha da Baleia. Ilha da Baleia. Foi um meme bem conhecido até que criaram dele, né? Que é do primeiro episódio, né? Pra explicar primeiro. O objetivo já começa sendo falado, né? É ser um Hunter, né? O Hunter, no caso, um caçador, por assim dizer. Pra, como podemos dizer, entender o pai dele, né? Como assim entender o pai dele? A gente volta um pouco no tempo. O pai dele simplesmente, tipo, tinha virado um Hunter, né? Sumiu da ilha, né? Que era a origem dele, da Ilha da Baleia. Virou um Hunter e anos depois sumiu e apareceu com um filho, né? Pra a mãe dele, eu acho que não era a mãe dele, não, era Pra irmã dele, no caso. a irmã dele, né? Tia do- Era prima, né? Aquela dali era prima dele, se eu não me engano. Foi colocado como tia do Gon, então vamos dizer Vamos dizer que é irmã. Aí, pra cuidar, né? Tipo, tinha a avó do Gon lá também, né? E pra elas cuidarem, né? E simplesmente sumiu de novo. Aí a tia dele sempre contou essa história pra ele, sempre foi bem franca. E o que ele pensou, né? Tipo, ele quis se tornar um Hunter por quê? Ele queria entender o que era ser um Hunter, porque na mente dele era algo tão incrível que fez o pai dele abrir mão de ser pai, né? Tipo, sair da ilha. Então, o objetivo do Gon é esse, ele quer se tornar um Hunter, primeiramente. Eu acho que é importante dizer agora que a gente vai se aprofundar bastante no que é importante na obra, e para quem não assistiu ainda vai ter spoiler, então quem não assistiu é bom tomar cuidado, porque eu acho que não vale a pena tomar spoiler para ouvir esse podcast. Acho bom só ficar aqui no podcast quem realmente já assistiu o anime ou leu o mangá. É isso aí. Aí então. O primeiro episódio, né? Tipo, não que a gente vá falar de episódio por episódio, mas Só importante. pela premissa mesmo. Só pela premissa. É nisso. O Gon ele queria fazer o exame Hunter e a tia dele não queria deixar, né? Porque ela não gosta, tipo, pelo que o pai dele se tornou, ela não gosta de Hunter e não queria que ele seguisse o mesmo caminho do pai dele, por assim dizer. E ela fez um acordo com ele, né? Tem um peixe lá na ilha dele que ninguém nunca conseguiu pescar, que é uma ilha de pescadores, né? Pra deixar claro, né? O maior comércio ali da ilha é peixe, né? Tipo, o maior empreendedorismo, no caso. E ela fez um acordo com ele. Se ele conseguisse pegar aquele peixe, ela deixaria ele fazer o exame Hunter, no caso. Aí ele vai lá, passa o tempo dele lá tentando pescar o peixe e acaba conseguindo pescar. Vale lembrar que ele pescou esse peixe, que era, se eu não me engano, a única pessoa que, além dele que tinha conseguido era o próprio pai dele, com a mesma idade que ele teve nessa época. E ele acabou conseguindo também pescar esse mesmo peixe que o pai dele. E ele saiu da vila logo após isso. E aí a série realmente começa a te apresentar os outros personagens, né? Que na primeira, acho que no primeiro episódio ele já conhece o Kurapika e o Leório, né, no navio que ele tá indo pro exame. E aí a gente já tem meio que a base, um pouquinho de cada um, porque eles já mostram bastante do que eles são ali no próprio barco. O que vocês têm a dizer sobre esse primeiro episódio? Você acha que foi um bom episódio de introdução? Como é que você achou Como que foi a introdução da obra? Né? Eu acho que foi bacana. Foi legal, tipo clichê de todo episódio, né? Apresentou ali os pessoal que vai seguir a obra com ele.
Tipo, nada de especial de cada um. Tipo, mas tem uma evolução mais pra frente, mas o básico. O básico de tudo. Pra mim também foi uma abordagem interessante. Foi aquele primeiro episódio, tipo, eu acho que tipo, não é algo. Eu sempre penso assim, não, você nunca pode se basear numa coisa pelo primeiro episódio em si, né? Mas pra mim, naquele momento ali, do Hunter x Hunter, foi ele que fez eu também me interessar pela série. Eu já acho um pouquinho diferente. Eu acho que o primeiro episódio tem que ser relevante o suficiente pra te prender e você querer assistir os próximos. Se ele não te mostrar alguma coisa que faça você querer ver o segundo, eu acho que, na minha visão, pelo menos, ele está seguindo o caminho errado. Hunter x Hunter fez isso muito bem, porque já cativou com os personagens que mostrou no primeiro episódio já de cara, já mostrou Gon, já mostrou Kurapika, já mostrou Leório, já mostrou que eles eram personagens interessantes e me fez querer ver o resto. Mesmo que não tenha nenhuma luta, nada no primeiro episódio, deu uma já deu uma visão boa de que esses personagens eram o suficiente para eu querer ver o resto. Bom, nesse caso ele conhece o Kurapika e o Leório no navio, né, que ele embarca para ir para o local onde vai ser o Exame Hunter. Detalhe que o Exame Hunter já começou a partir daí. Só que eles não Já sabiam, era um teste, eles não sabiam, obviamente, para eles era só um transporte simples. Porém, aquelas águas eram bem turbulentas, né? Só realmente quem aguentasse aquela viagem em si, né, seria digno de fazer o exame, no caso, né? Tanto que eu acho que daqueles dali foi o quê? Foi só os 3. Só foi os 3, né? No caso. O quê? Essa saga. Apesar que não. Eu acho que não foi só os 3. Não tenho certeza. Isso aqui é uma informação que eu não tenho certeza. Porém, assim que o Gon sai do navio e o capitão dá a dica pra ele dele seguir a árvore lá no topo da montanha, que era o lugar correto a ser seguido, não seguir o ônibus que todo mundo foi. Um carinha aleatório ouve essa conversa e meio que não faria sentido esse cara tá ouvindo a conversa do Gon aleatoriamente pra seguir esse caminho que o Gon seguiu também. Eu acho que não faria sentido ele ouvir se ele não estivesse no barco. Então acho que ele fazia parte da tripulação também. Porém, é uma especulação, não tenho certeza. Então, a obra segue bem ali, saindo dali, ele já começa o exame de fato, né? Ele já descobrir a localização do exame, que é o primeiro desafio deles, e a obra segue bem esse início, né? Colocando armadilhas já para os personagens, vendo que o exame não vai ser fácil, só para descobrir a localização já é um desafio e tanto. Sim. E isso já cativa bem a obra, né? Você vê que um exame não é simples o suficiente para você chegar nele com tranquilidade. Você tem que passar por um teste para chegar nele. Isso eu achei bem legal. Sim, tanto que não se aprofundando mesmo assim, tipo, mesmo quando acaba esse exame Hunter, né, que dá a sua oportunidade de ser Hunter, o exame não acaba ali, né? Tanto que ele fala que o exame começa ali. Realmente, o exame secreto que eles colocam ali mais pra frente, né? Que te realmente faz ser digno de ser um Hunter, no caso. Só pra manter a linearidade aqui, eu acho que não vale muito ressaltar os testes primários ali, né, daquela floresta ali, eu não acho que seja relevante, embora você veja um pouquinho da qualidade do Kurapika com a inteligência dele, a inocência do Gon, que é bem ressaltado no anime inteiro, mas ali já começa mostrando, e um pouco do alívio cômico que vai ser o Leório, que desde o começo ele já é bem engraçado, depende do ponto de vista, mas ele não tá tentando ser engraçado, mas ele é. Mas eu acho que já começa, o anime começa a ficar realmente interessante já na corrida que eles têm pra chegar na segunda fase do exame, que a primeira fase do exame é chegar na segunda fase do exame. Mesmo parecendo idiota, é uma coisa bem legal, né? O teste de resistência que eles passam ali. Eu acho que é bem legal falar sobre essa parte aí, pelo menos eu achei. A segunda fase já é a corrida, né? A primeira fase é a corrida. A primeira fase é a corrida. Que é pra chegar na segunda fase. Que é ali é na corrida que ele já conhece o Hisoka, né? E o Killua, né? O Killua. Principalmente o Killua, que é apresentado primeiro. Já apresentado o Motherfucker, né? O bicho já vem tomando um veneninho ali e ficando tranquilo. Já sabendo que ele estava tomando aquilo, já é apresentado ele como um personagem foda, né? Já chega, o bichinho já mostra que aqui veio, né? O que vocês acham especificamente sobre o Killua? Como você disse, né? A introdução dele foi a mais foda, né? No caso, né? E tipo, tanto que a gente não falou, né? Que eles encontram. Como que é o nome do cara lá que dá os. Tompa, né? Que dá, no caso, o refrigerante com. Refrigerante. Com o que? Era laxante, né? Pra arrebentar. Eu queria veneno se ele tomasse muito, né? Não lembro. O Gon chegou a tomar, não, né? Não, o Gon colocou na boca, sentiu o costume, mas não engoliu. Aí cuspiu. Aí os outros, instintivamente, quando ele falou que parecia estar estragado, os outros já também jogaram fora também. Isso. Só porque o Killua engoliu. Bebeu e tanto que pediu mais. Bebeu mais acho que bebeu umas 6 aí. Então, aí foi isso, né? Tipo, nada melhor que o G, né? Pra explicar, né? O caso do Killua, a família dele, o porquê que ele conseguiu beber.
O Killua veio de uma família de assassinos, a família inteira dele é assassina. Eles são conhecidos, não são assassinos escondidos, eles realmente são bem expostos, todo mundo conhece a família dele, é bem importante na obra. E o Killua, desde pequeno, ele é um prodígio para a família, ele é considerado um dos melhores ali. Teoricamente, a família dele achava que ele ia ser o melhor assassino da família. Porém, já ali o Killua meio que vai pro exame e não tinha intenção realmente de ser Hunter. Ele só queria um desafio para ele, achou que o exame Hunter seria o suficiente. E como ele era um assassino, ele passou por muitas provações, né, digamos assim. Teve bastante treinamento e veneno era um deles, né? Ele era meio que imune a venenos, então aquele laxante não afetou ele. E não que seja importante agora também, já que você falou que ele foi como um desafio, né? Se eu não me engano, o irmão e o pai dele falou que ainda não era pra ele fazer o exame, né? Não era a hora dele, digamos assim. Que era o irmão dele que ia fazer naquele momento, né? O irmão dele tinha o quê? Aparentemente. O Gon tinha 12, 10. Não é algo importante, né, na família do Killua. Aquilo dali era mais só pra eles terem acesso a pessoas, né, no caso, né? Tem uma oficina, você pode ter mais. Tem liberdade, informações, né? tem coisas que você pode fazer só sendo Hunter mesmo. E pro Killua ali não era importante naquele momento. O Killua só tava ali pela diversão mesmo, só queria testar. Aí voltando, eu já consegui explicar essa parte, eu achei bem foda isso, porque ali já mostra que ele é um personagem foda. Até então... Não é dito, mas você já vê que ele fala que veneno não afeta ele. E aí você já meio que já vê que ele é foda. Esse cara é foda. E tipo, outra questão também é que até então os outros que apareceram, nenhum foi mais mostrou do Kurapika e do Leório, mais mostrou do caráter dele. Não mostrou, esse cara é foda, esse cara vai ser foda. Mostrou o poder. Não mostrou isso. A cativação que os fãs podem sentir por ele naquele momento é pela personalidade. Não, porra, esse cara é foda, eu gosto dele porque ele vai ser forte. Ele já mostrou que é pica. É legal também que, mesmo sendo um exame só de corrida, o Killua e o Gon conseguem passar pela essa fase tranquilamente, enquanto outros estão se matando lá pra chegar no final. O Gon tá tranquilaço e eles até brincam, né? Fazem a corrida deles ali. E o Leório também, que mesmo você achando que ele é um personagem fraco, comparado aos outros ele realmente é, mas mesmo se ele é esforçado, ele consegue passar pela prova, ele tá quase a ponto de desistir, mas ele tem um up. Exatamente, tem um up. E chega com os outros, ele consegue realmente chegar no final da prova. Isso é bem legal. Mas se for ver bem ali assim, o Killua tava até andando de skate, né? Mas então... ele parou. Ele parou. E também não era legal. O cara falou. É que nem ele falou. Ninguém disse que não podia. Lógico. Pra mim, ele tirou até uma vantagem nisso, né? Claro que ele não precisava, que ele já era forte, né? O suficiente pra correr aqui. E pra falar a verdade, o skate naquele momento cansaria mais, porque era subida e reta. Então ele tinha que ficar em pé e arrastando um pé de qualquer jeito. Não era uma descida, tá ligado? Só pra ele subir sim. Na reta ele tira a vantagem, entendeu? A questão também é que, por boa parte da prova, acho que mais da metade foi uma escada. Não tinha como ele usar skate de qualquer maneira. De fato. Ele desistiu, né? Já na hora que viu que o Gon tava indo, né? Na verdade ele simpatizou com o Gon, né? Ele já, desde o começo ali, quando ele viu que o Gon... Na verdade foi exatamente por esse ponto do skate que eles já começaram a se tornar amigos, né? Que o Leório vê o vê o Killua andando de skate, ele fala que aquilo não é justo, e aí o Gon fala, não, que ninguém disse que não podia. E aí o Killua acha interessante a postura do Gon, ele meio que para ali e começa a conversar com o Gon, e já se tornam amigos ali por causa de uma coisa tão inocente do Gon, né? Que o Gon realmente falou, faz sentido. Eu entendo também o lado do Leório, que se sentiu injustiçado, mas de qualquer forma é interessante. Se eu soubesse, tinha trago uma bike aqui. O normalzão da equipe, né? Coitado. No meio de tanto monstro, tinha lá o coitado do Leório, mas eu gosto bastante do Leório como personagem justamente por essa espontaneidade. Já que a gente falou dos objetivos de cada um, vocês acham interessante falar do objetivo do Kurapika e do Leório? Não, eu acho que é melhor esperar um ponto certo, porque a gente, como a obra tem seus momentos grandiosos em cada arco, mesmo não sendo um arco tão... Por exemplo, esse arco que é o arco de introdução, digamos assim, da obra, tem bastante momento que é legal e o do Kurapika já é logo a seguir, né? Se bem que o do Leório é simples, né? Ele quer dinheiro. Do Leório não, desculpa, do Kurapika. Do Leório... O do Leório é simples. É simples, mas a princípio ele é apresentado como só quero dinheiro. Da puta, né? Mas aí ele explica não querendo explicar, porque ele também não quer passar de coitadinho, né? E você simpatiza com o motivo, né? Com o altruísmo dele, digamos assim. Aí beleza. Aí pra você ver como a obra é bem diferenciada, né? Primeiro teste do exame é uma corrida, um teste de resistência, entre aspas.
E já nasceu o teste de área. Quem esperaria isso? Ninguém. Isso aí é só o Hunter x Hunter que faz mesmo. Te proporciona momentos. Ana Maria Braga. Aí você vê a mente, né, que é como é que chama? A instrutora, né, dessa fase do exame. Bem revoltadinha, né? Não gosta que menospreze a arte de culinária dela. Os outros participantes do exame não levam nem um pouco a sério o exame e meio que ela quer reprovar todo mundo. Então não tem muito o que mostrar nesse arco em específico, né, de o que aconteceu nessa parte, mesmo que não teve nada realmente relevante. Eu só queria destacar só uma parte que eu acho bem engraçada, que é quando eles vão fritar o porco, né? Fritar não, né? Cozinhar, sei lá o que eles vão fazer com o porco. Vão fazer a comida com o porco lá, que eles pegam o porco, que foi bem fácil pegar, inclusive. Eles vão lá e a Yamante começa a reprovar todo mundo, aí o Kurapika vem e fala, não, isso aqui é um teste de culinária, mas a apresentação é mais importante do que o próprio sabor, né? Ele vai lá e meio que monta o prato dele, fica bem bonito, a amante vai lá e prova. E um gosto. E fala que acha detestável. E fala que não é melhor do que o número 105, eu acho que era o número do Leório, não tenho certeza. Aí o Kurapika fica todo cabisbaixo, porque ela comparou ele ao Leório. Aí ela reprova todo mundo, mas é o cara que tá com ela que fala alguma coisa ou o Netero que chega? Né? Na verdade, o primeiro instrutor, né, que é o Sotatsu, se não me engano o nome dele, ele liga ele vê, tá observando a prova e ele liga pro Netero pra avisar. E aí depois o Netero vai lá e... Porque o Netero só ia levar todo mundo pro, né? O Netero acho que não tava nem a caminho pra lá, ele simplesmente pegou esse desvio porque aconteceu esse imprevisto, né, ele teve que passar lá. Aquela última prova, então, da luta, então não ia existir, será? Qual luta você disse? A última, que é pra decidir quem vai ser o Hunter Então mesmo. ele provavelmente estava indo pro destino dele, que era esse lugar aí pra levar o dirigível pra lá, porque... Eles iam de outro meio. Então. Depois da fase da Mantis mesmo, que eles fazem lá, pega o ovinho lá e tal, da aranha lá e tal, eles vão pra prova da torre, que eles têm que descer até o último andar da torre, né, que é o segundo de fato, então eles não iam direto pra luta. A luta realmente já estava preparada, seria a última fase do exame mesmo. Só que o Netero não estava indo para aquele lugar. Só que ele teve que pegar esse desvio para resolver esse problema que aconteceu. Galera, só dando uma pausa aqui, que a gente tá com o equipamento que a gente tá usando hoje é um celular. A gente tem um microfone condensador, semi-profissional, bonitinho pra gente usar. Porém, a gente tá com um problema no nosso notebook da casa aqui pra usar. Mas até o próximo, Nerd Área, a gente já vai estar tudo certinho. A qualidade do áudio vai estar melhor, vai estar mais da hora, vai estar mais zen. Só pra deixar claro isso. Agora vamos voltar lá. Bom, eu queria destacar agora só, mesmo que seja linear de certa forma, uma parte na parte da torre, né? Um momento da parte da torre que é legal, que é a parte das lutas, né? Que eles têm que lutar contra os prisioneiros da torre lá, que o objetivo deles é atrasar o máximo possível os concorrentes para diminuir a pena deles em 1 ano para cada 1 hora, né? E eu queria destacar especificamente de 2 momentos, né? Se vocês quiserem pontuar mais algum, ficam à vontade, mas eu só queria destacar o momento do Leório, que eu acho bem interessante, né? Que ele perde quase todas as horas da equipe por meio que ganho pessoal, né? De certas formas, ou para minimizar o dano que ele poderia ter nas apostas com a menina lá. Eu queria destacar a parte que obviamente todo mundo sabe o que eu vou falar, né? Que é a parte de aquela menina aposta se ela é mulher ou não. E o Leório não quer nem saber, nem hesita em falar que ela é homem pra ele poder verificar, né? Tô errado, então eu quero ver. Eu acho bem engraçado e bem no personagem mesmo, você vê realmente o que o personagem é, porque ele é muito comédia, não tem como. Mesmo você querendo levar a sério o Leório, não dá. Ele é feito pra ser engraçado e ele consegue, né? E outra parte que eu queria destacar, que é onde eu queria chegar, né? Que você tentou falar antes, e eu queria deixar para esse momento, que é a parte do Kurapika contra o enganador lá, que eu esqueci o nome dele, desculpa, também não dá pra lembrar o nome de todo mundo, que ele tenta se passar pela Ryodan, que é a organização master do Hunter x Hunter, né, que é de criminosos, se eu não me engano, eles são classificados como Rank S, eu não sei se tem rank lá, se eu não me engano tem rank... São Hunters perigosíssimos de alto nível. De alto nível. São criminosos na essência e foram responsáveis por dizimar o clã do Kurapika. E o Kurapika tem o objetivo de exterminar eles, né? Por vingança ao clã dele, que foi dizimado por esses membros da Ryodan. Coletar os olhos também E recuperar os olhos do povo dele, que foram o motivo do massacre, né? Os olhos dele eram considerados uma das joias mais bonitas do planeta e eram vendidos bem caro no mercado negro, e por isso eles foram atacados. Os olhos escarlates, né? E aí, nessa luta em específico, o prisioneiro em questão, que não é muito forte,
Na verdade não é nada forte, ele só finge que é. Ele é todo bizarro, todo cheio de... Parece um Hulk. Ele é cheio de... É dito depois, né, que ele é cheio de cirurgias que ele fez no próprio corpo dele mal sucedidas que deixaram ele com aquela aparência bizarra. E ele tem uma tatuagem de aranha nas costas, que é a representação da Ryodan, né? Todos os membros têm uma tatuagem nas costas com o seu respectivo número para representar o membro que ele é. Você lembra qual era dele? Eu não lembro qual era o Ele número. não tinha número. Ele não tinha número, E foi não. por isso que o Kurapika depois falou, né, que ele era um falso, né? Ele não era da Ryodan mesmo. E aí, mas mesmo assim, como o Kurapika é tão obsessivo com esse objetivo e se mexe tanto com ele, assim que o cara vira as costas e mostra a tatuagem pra ele, que em teoria o cara queria intimidar o Kurapika só pra fazer ele desistir da luta, o Kurapika imediatamente entra em estado de choque, fica os olhos vermelhos e fica agressivo na hora e mete o filme. O cara era super fraco, mas quando ele viu, realmente bastante com o psicológico do personagem. E detalhe que... Eu não lembro, eles podiam matar? Podia matar, né? Não. Não, né? Na verdade, podia sim, era matar. Depende das regras, cada impunha a sua regra, né? No caso, o primeiro deu vida ou morte, né? Ou se render, foi o desafio dele. Aí os outros já não foram pra luta, né? Só o último, o primeiro e o último que lutaram de fato, né? Que foram pra luta. E aí podia matar sim. Aí o dele era... Tanto que depois o cara tá nocauteado e como a luta não acabou, o cara não desistiu, ele não morreu, a luta não acabou. Exatamente isso que fica na discussão depois. Ficou fingindo lá, tava desmaiado, né? Tá certo. Aí, no caso, foi até, tipo... A questão é essa também. O que era? O que os prisioneiros tinham a ganhar com essa luta? Redução de pena. Eram prisioneiros, né? Condenados a 300 anos. Prisão perpétua, no caso, né? E, tipo... O máximo de tempo que eles conseguissem prender o pessoal lá, ou vencer, era redução de pena pra eles. Então, quanto mais extensiva fosse a luta... Melhor pra eles. Tanto que é por isso que o cara em questão, né? Que se fingiu passar por um membro da Ryodan, ele fingiu estar nocauteado, né? Tanto que eles esperaram um mau tempão lá. Porém, não foi ideia dele, né? Foi ideia da menina lá, que ela a menina foi checar, né? Reparou que ele não estava... Que ele estava desmaiado. Que ele estava acordado, na verdade, mas ela deixou lá o bilhetinho pra ele fingir de desmaiado pra... Tanto que eles esperaram que uma meia hora? Esperaram bastante tempo. Acho que esperaram até mais... Acho que esperaram uma hora. Se não me engano, foi o Killua que percebeu, né? Não, o Killua, ele só deu a ideia, né? Que ele podia, na verdade, ele falou, eu acho que esse cara tá morto, porque ele não acordou até agora, e aí depois o Leório pediu pra checar. E aí ele foi lá e percebeu que o cara que tava consciente, realmente ele não estava morto, porém o Leório achou que ele tava fingindo, e aí ele apostou essa parte, se o cara realmente estava desmaiado, né? Isso. Aí ele falou que se ele ia jogar o cara, se o cara não resistisse, ele realmente estava desmaiado e ele podia considerar a vitória para o time dele, né? Só que a menina foi lá e apostou que ele tava vivo, que ele tava só fingindo. Ela trocou, aí o cara no fim acordou, né? E o cara, lógico, o cara ia morrer. Ele acordou, mas eu não lembro. Aí ele terminou a luta? Ou ele desistiu? Ele desistiu. Ele Na hora ele desistiu porque ele viu que os caras estavam cagando pra ele. Realmente ele não se importava com a vida dele. Então ele foi lá e preferiu ficar ele até falou, eu prefiro ficar na cadeia que é mais seguro. E outro ponto que vale destacar também dessa luta foi a do Killua. Que ali mostrou que o cara... Que, tipo, que ele, tecnicamente ele enfrentou ali o mais forte. O mais forte dos caras, né? Que era um assassino brutal, que não tava nem aí. Se era criança, se era mulher, se era grávida, se era idoso. Não tava nem aí também pra redução da pena dele. Nem um pouco se importando. Só queria, como ele mesmo falou, só queria matar, provar sentir a carne nos dedos dele de novo. Tanto que a própria equipe do Leório... Na verdade, só o Leório. O Tompa ficou um pouco assustado, mas não falou nada. O Gon confiou completamente no Killua e o Kurapika nem esboçou nada. Falou que era pra ele desistir, né? Só que o Leório, preocupado, você vê a índole do cara, mesmo ele sendo fanfarrão, né? Ele realmente tem um bom coração, então ele já tá preocupado. Deixa, a gente pode perder isso aí, não tem problema. Volta, tem mais outra chance, ano que vem. E o Killua simplesmente ignora e vai em frente. E vai lutar. E é ali que você conhece um pouco, né? Se eu não me engano, é ali que fala da família dele, né? Não, ninguém fala nada, não. Só percebe a única coisa que ele menciona da família dele é que o pai dele faria melhor. Que ele faz os passos, né, do assassino lá, né? Não, é que ele falou que quando o pai dele arrancou o coração, não deixa nem sangue. Não deixa sangue. Eu não lembro. No novo, ele deixa no... Como se diz? Ele pega a camisa junto, né? No Hunter x Hunter, na primeira animação que fizeram, ele arranca o coração do cara, porém ele só segura ele tá segurando apenas o coração e ele esmaga. Como é feito no próprio mangá, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu li o mangá, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele explode ele explode na mão, igual ele faz no mangá. Na versão de 2011? Na 2011 ele não estoura o coração vem com um pano da roupa, que faz segura, sentido, né? Todo sentido, porque ele arranca
tudo, né? Ele arranca a roupa vai junto, né? Não tem como ele arrancar só o coração, ele atravessa. E aí o cara pede de volta o coração e ele dá o coração de volta pro cara, coloca na mão dele e não estoura o coração. Meio que faz uma cena mais engraçadinha, digamos assim. Não fica meio tenso como realmente é no de 2000 e sei lá quanto. E ali, vale ressaltar que até esse momento da história, o Killua era o mais forte do grupo. Antes do NEM, antes ele do era NEM. assim. Na verdade, alguns ainda dizem que depois do NEM também, mas eu já não tenho essa opinião, então não. não concordo, não. A gente vai chegar lá no NEM. Vamos chegar lá. Na verdade, já tá bem perto, né? Agora, chegar acho que a única parte que a gente tem que destacar mesmo, além na parte do exame mesmo, é a parte da ilha, né? Que é um sistema bem interessante, né? Que é da caçada, né? Que realmente faz o nome do anime, né? Que eles têm que pegar a plaqueta com o número do candidato que eles têm que caçar, né? Que eles fazem um sorteio. Eles têm que pegar até 2, 3 ou é um só? Depende se ele pegar eles têm a própria plaqueta, que vale 3 pontos, eles têm que fazer 6 no total para sair da ilha com 6 pontos. A plaqueta do adversário direto dele, que ele pegou lá no sorteio, vale 3 pontos, então o dele mais o do cara dá 6 pontos, e qualquer outro vale 1 ponto. Então se ele pegar o dele mais 3 aleatórios, ele consegue os 6 pontos necessários para passar. E se ele perder a dele, ele perde 3 pontos, então ele precisa de 6 pontos ainda. Então, é um sistema bem complexo que elimina no mínimo metade dos concorrentes eliminaria, no caso. Pelo menos metade dos que ficaram naquela ilha lá. Poderia até eliminar mais, né? Não, com certeza. Poderia eliminar. Pô, não só poderia, como foi. Um cara tão forte ali que, tipo, ninguém conseguisse, ele poderia ganhar o exame ali na hora. Realmente eliminou mais da metade, porque o Hisoka, por exemplo, fez 6 pontos com 3 plaquetas que não era do alvo dele. Vamos supor assim, tanto se não conto tanto porque ali tinha também o irmão do Killua, né? O Illumin tava lá? Tinha o irmão do Killua e o Hisoka. Eu não conto tanto que os dois, mas se os dois fizessem ali, eles poderiam simplesmente só os dois se tornarem. Mas assim, tanto que eles depois poderiam matar todos os personagens. não... Eles poderiam matar todos os concorrentes. Lembrando que não é proibido você matar um concorrente. Principalmente naquela prova. Porque ali você já tá vendo qual é o tão perigoso é você ser um Hunter. Até porque mais pra frente na obra, como a gente já falou, vai ter spoiler, então não tem problema eu falar agora. Na segunda vez que o Killua vai fazer o exame, na primeira prova ele elimina todo mundo e vira Hunter sozinho. Isso daí. Não mata, mas... não mata, né? Mas só dá um nocautezinho lá de leve e deixa todo mundo inconsciente. Inconsciente lá e já passa direto, né? Não precisa fazer o restante das provas. Só sobrou ele, né? Poderia fazer, né? Eu deveria fazer. Só ele, ó. Mas os caras viram claramente que ele já tava forte o né? suficiente pra ser um Hunter, então não precisava fazer nada. Na verdade, eu acho bem errado você pegar um cara que já sabe nem e deixar ele fazer o exame, entendeu? Já ia dar, né? Você sabe. Mas não foi o primeiro que foi assim, né? Que no caso nem é o final, né? O final do exame. Então... Ou até fazer tipo um exame diferente, né? Já que ele já não tem a licença, né? Sei lá, paga aí a licença. Você tem que a licença... Ele tirar a carta de motorista, né? Paga o quebra aí. Mas o Killua poderia pagar. Não sei se o Killua em si, né? Que, por exemplo, o irmão Família dele também. Família dele. Não sei se tinha tanto dinheiro. Era só ele falar pro pai dele que ia matar não sei quantas pessoas e já era, né? Falar pro avô dele, porque o avô dele é mais carinhoso com ele, digamos assim. O pai dele já é mais fofarrão também. O pai dele já é mais severo, né? Não é que é severo, porque depois ele dá aquele papo de pai e filha lá na frente, lá no sanguinho. Que meio que eu não entendi se era realmente, se ele realmente foi sincero naquela parte, porque depois ele negócio pra mulher dele, né? Que ele vai voltar, que não sei o que, começa a dar aquela receita maligna dele, eu não entendi muito bem aquela cena. Mas enfim, pelo menos ele demonstrou um certo afeto pelo que eu... Lembrando também que o pai dele, eu não sei se vocês jogam, mas o pai dele tem bem uns traços meio... Lembra muito Castlevania quando você vê. Parece um vampiro, parece um Alucard lá. Um Alucard bombado. Isso é meio tenebroso. Aí, beleza. Dessa parte aqui a gente já vai pro exame final já? Não tem muito o que pontuar na... É legal, lógico, o Killua não. O Gon conseguindo tirar a plaqueta do Hisoka. E só, é a única parte interessante de falar. A gente não falou muito do Hisoka, mas não tem muito o que falar do Hisoka. O Hisoka a gente vai chegar no momento dele. Nesse momento aí ele só é apresentado como o fodão. Não tem muito... Ele mostra, claro, que ele é forte, ele mata a gente sem hesitar, ele mostra bastante coisa ali dele, mas também tá longe de ser o que ele realmente é. Nessa parte aqui não é importante falar dos objetivos dele também. Até porque a gente não sabe, na verdade, né? O que a gente sabe dele é meio sádico, né, digamos. É um taradão. Não é um taradão que a gente interpreta dessa maneira, mas eu simplesmente vejo ele como ele não tem o prazer de lutar. Assim. Ele tá ali pra se divertir. É um Goku mais sombrio. É um Goku mais sombrio. É um Goku mais inteligente.
inteligente. Quer dizer O que Goku não não? é inteligente, né? O Goku não é inteligente, vamos dizer assim. O Goku, então, não é muito difícil ser mais inteligente que o Goku, né? Não, O Gon é um Goku. Várias polêmicas. Já se envolvendo em polêmica antes de chegar no... Como é que você fala? Vai rolar mamilos? Mamilos. Mamilos. Enfim, mas vamos logo pra parte do Nen, que é mais interessante, né? Porque o arco da Torre Celestial, eu não vejo muito motivo pra Não. falar dela. É só meio que aflorando a amizade do Killua com o Gon ali depois do Exame Hunter, né? Porque eles vão buscar o Gon o Killua na casa dele, né? Que ele voltou pra casa depois de ser eliminado do exame, que ele matou um concorrente. Que nessa parte não era permitida, né? Que era só desistência, né? Ele não podia matar, se matasse você era eliminado na hora, e os outros passariam. E foi realmente aconteceu. Ali mostrou também que o Gon não estava pronto, né, pra ser um Hunter, foi pela insistência dele, né? O Gon veio interessante a forma que ele ganhou, né? Porque o cara viu que ele era tão teimoso que não daria pra ganhar. Porque ele não podia ser nocauteado, né? Se ele fosse Poderia, mas eu teria que esperar. Nocautear não seria o suficiente pra vencer. Teria o cara só rendendo ou rendendo, não tinha outra opção. E se ele continuasse batendo, era capaz do Gon morrer, ele seria eliminado. Poderia, então, exatamente. Ele pensou dessa forma. Ele não conseguiria fazer alguma coisa que fizesse o Gon desistir. Não que E ele, ele também. não que ele não tivesse força, ele simplesmente pegou um cara que era mais forte que ele. Tinha gente que Não, ele poderia vencer, o Gon né? tinha determinação suficiente pra não perder dessa maneira. Mas tinha gente ali que ele poderia vencer numa luta. O cara da flecha, por exemplo, lá. Ele conseguiu, inclusive. É. Ele colocou o carinha da flecha na mesma situação, eu não lembro o nome dele, colocou ele exatamente na mesma situação que o Gon ficou, mas ele desistiu na hora porque ele não queria quebrar o braço, não perder o braço. Também. Numa luta confronto, assim, talvez o Gon tivesse vencido ele, esse maluco aí. Na luta? Não. Naquele momento ali o Hanzo era mais forte que eles. Não, tô falando da flecha. O da flecha sim. Da flecha Tipo, era bem... não quer dizer que ele não venceria ninguém ali, o Gon. Simplesmente só caiu com Não, alguém que era ele não forte, conseguia só que vencer. o Hanzo era muito mais experiente que ele. Tinha muita mais técnica que ele. Ele, no máximo, o Gon era o resistente. cara era um ninja, né? É, ele era maior, né? Era um ninja, né? O Gon era uma criança, não pode deixar também de falar isso. Embora depois não importa, mas naquele momento Sim, importou. também o Gon não era um lutador, de fato. Ele era só um cara que viveu na selva, né? Ele era um Tarzan. Que isso. Ele Foi tinha, criado ele por- tinha sentidos apurados, mas ele não era um lutador. No Ele fato. não tinha malícia. Então, aí daqui a gente já pode ir então pro Nen, então. Eu acho que é interessante já abordar o Nen, porque é simplesmente bem trabalhado que existe, não tem como discordar disso. Totalmente explicado, totalmente baseado em regras. Todos os personagens que são mostrados, você consegue ver uma lógica nos poderes deles. Tem uns que são mais bizarros, claro, mas mesmo assim você vê uma lógica porque o Nen foi explicado com De fato, uma um primor, né? Os construção. caras mostraram perfeitamente o Nen. De fato, uma construção É uma bem ciência. colocada. Tem toda uma ciência. Tem toda uma ciência em volta daquilo que foi E construído. aí é foda que até quebra todos os outros shonen que você já assistiu É. assim, tipo, Exatamente. você vê que não tem uma lógica em si, você vê como que pode evoluir e não evoluir. Tipo, mas do Hunter você vê que tem uma trajetória. evolução. Justamente por ter assistido o Hunter x Hunter da temporada, por exemplo, daqui de 2017 pra lá. Depois de Hunter, eu espero muito quando eu ver o One Shonen, eu espero muito que baseado no Hunter. Então, meio que é difícil eu foi ali, eu gostei um pouquinho de Boku no Hero, mas ainda assim não chega nem aos pés. É aquilo que você diz, né? Quando você é apresentado ao máximo do que você pode esperar, você só espera aquilo. Você só espera aquilo. Se qualquer coisa abaixo não te agrada mais. Por exemplo, eu não... De fato. Vamos abordar um jogo aqui que eu joguei. Eu sempre joguei Resident Evil 3 no Play 1, que são os gráficos quadradões, como todo mundo sabe em qualquer jogo. Aí eu fui jogar o Resident Evil 3 do GameCube, que era bem mais renderizado, era muito renderizado, saía daquele tema quadradão. Eu não conseguia mais jogar o do Play 1. Eu gosto pra caralho, porque é o primeiro, mas eu não conseguia mais. Então eu acho que se aplica a isso também. Você foi apresentado ao máximo, você não consegue mais, não jogar algo. Você perdeu aquele amor pelo jogo. Se a mecânica é exatamente a mesma e só tem a melhorar realmente por conta do gráfico, realmente não tem como você... Você Sim, pode até jogar outro por É a mesma nostalgia, mecânica. mas dificilmente É, você vai é, preferir, né? É a mesma mecânica. Porque eu, por exemplo, no Crash Team Racing, né, acabou de sair, maravilhoso, lindo demais, coisa maravilhosa. Eu não tenho como jogar o clássico mais, porque o outro é totalmente aprimorado, não tem erro. Ele até melhora o que não tinha no CTR original, então faz sentido o que você está falando mesmo. E é exatamente esse o sentimento que eu tenho agora nos shonens que saem agora, depois desses primorosos que eu já vi. Até depois que lançou o Dragon Ball Super, né? Que o pessoal achava. Eu achei que ia ser da hora até assistir, mas eu pensei que eles iam abordar essa colocação de manipulação do Ki, treinamento e tal, mas aí você vê que não passa muito daquilo.
A mesmice. Eu não vou nem expor minha opinião sobre Dragon Ball Super, porque não chegou o momento de eu Vai ter tomar hate ainda. Lembrando que vai ter, claro. Vai ter. chegar. Vai chegar aí. Lembrando, galera, que vocês podem colocar sugestões no comentário também. Até porque a gente não é muito bom em ideia, né? A gente fica discutindo 1 hora pra decidir um assunto. Então, se vocês quiserem ajudar a gente aí, isso também não impede, a gente, tipo, não é só referente ao que a gente assistiu, a gente também vai assistir alguns animes, só em torno pra gente vir trazer a abordagem aqui que a gente achou. Mas beleza, mesmo que seja alguma coisa que a gente não goste, mesmo que seja pra falar mal, a gente vai fazer o esforço suficiente pra... Vocês também podem comentar aí se vocês concordam ou não concordam. Vocês podem esperar muito de mim, porque pra falar mal, eu tô aqui pra isso. O G é um hater. Tô aqui pra falar mal mesmo. O G é o boy hater daqui. Beleza, vamos voltar pro Hunter aí. Falando do Nen, que a gente tava abordando, você tem mais trabalhado, eu não vou explicar aqui, até porque é bem complexo e com certeza vai faltar coisa, se eu tentar explicar assim agora, né, do nada. Mas uma coisa interessante que eu queria abordar é que, além dele explicar a essência do Nen, como você pode moldar seu poder através disso, tem as vertentes deles usando técnicas que vêm inerente a isso, né? O Yin, o En, o Ryo, o Ko, esse tipo de coisa. Isso, tipo, o cara tem muita noção do que ele tá fazendo, porque ele tá fazendo uma coisa tão com regrinhas que fica difícil você fazer uma obra com poderes muito sem lógica, porque ele colocou regras, então ele tem que seguir as regras, ele não pode fazer qualquer coisa. Um exemplo que eu vou dar aqui, que também pode me dar hate, eu não me importo também, é Nanatsu no Taizai, que eu odeio. Desculpa, eu odeio. Eu já deixo aqui claro que eu odeio esse anime. Eu vou falar de uma coisa específica que é bem no começo do anime, eu só assisti o anime, tá, gente? Então não sei do mangá. Não sei se isso acontece no mangá, mas eu só vi o anime e só posso falar do anime. Que lá no comecinho mesmo, quando eles vão atrás do Ban e tal, e tem uma menina lá, que eu não sei o nome, eu não me importo também, ela usa uma pílula lá que cura a mulher lá, não sei, uma magia, uma bolinha mágica lá que ela joga na mulher e cura a mulher. Mano, isso é muito WTF, não tem lógica isso aí. É um poder absurdo que cura a mulher. Uma bolinha, sei lá, um medicamento. Eu não sei nem o que é aquilo. E provavelmente vocês também não, que vocês estão olhando pra mim com essa cara. Vocês nem lembram do que eu tô falando. Eu sei a parte que você tá falando. Mas ela faz isso daí. Que é a guilda. E outra que eu não sei se é um brinco, se é outra bolinha também. Eu sei que ela prende o cara na outra dimensão. Uma bolinha WTF que prende o cara na outra dimensão. Você tá falando do Meliodas? Não, é o Meliodas, isso, na parte que prende o Uma Meliodas. joia. Uma joia que prende o cara na outra dimensão. Cara, nada a ver. O cara não explica nada, ele não precisa explicar, porque a obra dele é completamente aberta, então eu não gosto disso. Por isso que eu dou tanto valor a Hunter x Hunter, e é por isso que eu não consigo gostar desse tipo de coisa que vem depois do Hunter x Hunter. Nanatsu no Taizai, por exemplo. Mas enfim, vai chegar a hora desse daí também, eu não posso ficar falando muito dele agora, porque não tá na hora de eu tomar hate. Vai ter confrontos, gente, vai ter confrontos aqui. Beleza. Seguindo, né, como eu tava explicando, e por isso que eu gosto bastante de Hunter x Hunter, porque ele explica bem as técnicas ali, tudo bem trabalhadinho, e as lutas são bem baseadas nisso. Eles não... o cara não é forte porque ele é forte, o cara treinou e ele mostra aquilo, ele mostra a experiência dele em batalha. Isso em quase todas as lutas você pode esperar isso. A partir quando eles mostram o Nen, toda luta que vier seguir trabalhada e o Nen é bem explorado. Isso. Aí a gente tem cada personagem desenvolvendo o seu Nen, né? O Gon e o Killua tem o mesmo mestre, no caso. E o Kurapika... O Leório tem mestres diferentes. O Leório, ele treinou com alguém, o Nen? Não é mostrado quem é o mestre dele, mas ele treina o Nen, só que ele não conseguiu naquele momento. Ele foi o último a conseguir. E tanto que os caras aprendem, desenvolvem os poderes deles, vão pra Yorkshin, na saga seguinte, e o Leório é o único que tá bem no começo, né? Ele tá bem aprendendo ainda. Não sabe nada, praticamente. O foco dele era estudar. O estudo dele, né? Então ele não focou nisso. Acho porque também ele também não é prodígio como os caras, né? Os caras são realmente mas vai talentosos. Mais pra frente, né? Mas ele consegue, mais pra frente ele consegue desenvolver o poder dele e é bem mais trabalhado que o do Gon, por exemplo, né? E, por exemplo, agora, como a gente tinha falado no início, um pouco mais pra trás, até o Exame Hunter, o Killua era o mais forte. Aqui na nossa visão, vocês podem até comentar se quiser, mas na nossa visão aqui, o Killua era o mais forte. Não sei nada do Brunão, na sua ele era o mais forte até ali. No exame. Na parte do exame. Pra mim agora muda. Pra mim já ficou... assassino, né? Ele já matou gente, já... Pra mim já muda... que ali ele era mais completo. Além de ter experiência em batalha, ele tinha algo a mais, né, que os outros. Os outros ali ninguém tava disposto a matar. Isso aí já era a parte da... já era da essência dele. Já era de família. Se tivesse ali, tipo,
uma lutinha entre Por eles. lutando ali entre eles, mesmo com a intenção de matar, os caras não iam conseguir. Não. Não ia conseguir matar ele Eles não porque têm ele era muito experiência, mais né? experiente, É. com certeza. Ele tinha técnicas, ele era muito superior. Experiente, mais forte. Tipo, não tem nem o que falar. E agora, não tem o que falar. nesse ponto do NEM, pra mim, já fica o Kurapika. Porém, é bom ressaltar que o Kurapika ele é forte contra Ryodan. O poder dele é baseado na vingança dele. Ele não pode usar o poder máximo, né, que é a corrente de Zetsu, né, no caso, que impede o usuário de usar NEM. Aquela corrente só pode ser usada contra membros da Ryodan. Ele pode até usar, né? Mas... Outras técnicas ele pode usar contra outras pessoas. Porém, aquela ali é só contra a Ryodan, que é a mais forte. Né? Mas a questão é essa. Se ele usa, automaticamente ele morre ou será que daí a tempo dele matar outra pessoa também? Automaticamente ele morre, porque mostrou ali, que como ele fez quando o Uvo, né, que é o primeiro lá, o Voing, não sei como é que eu pronuncio o nome dele, porque tem várias formas que foi colocado na legenda ali, eu não sei qual que é a certa, não. Mas eu vou chamar ele de Uvo, que é o que eu prefiro. Quando ele luta contra o Kurapika, né, automaticamente, quando ele se nega, quando o Kurapika fala, é sua última chance. Se você não responder o que eu perguntar, você vai morrer. Era dos olhos, né, que ele queria saber, né? Ele perguntou onde estavam os membros, né, no caso. Quais os poderes deles, um monte de coisa ele perguntou. Mas eu acho que na última pergunta era onde estão os outros membros, ele perguntou, eu acho. Não tenho certeza, mas não é relevante pra isso agora. Mas ele fala, se você não responder minha pergunta, você vai morrer. E aí o Kurapika pergunta, onde estão os outros membros da trupe, né, no caso, que ele fala isso. Trupe é o Geni Rodan, né? Da Ryodan. É que eu não sei como eu vou chamar aqui, mas eu vou chamar de Rodan. Onde estão os membros? Ele vai lá e manda o Kurapika se ferrar. E automaticamente o coração dele para. Ou esmagado, não tenho certeza como é que é. Acho que a corrente entra, né? Entra, fura o coração dele, eu não sei. Mas automaticamente ele morre depois que ele se nega a responder a pergunta. Então, eu acredito que se o Kurapika quebra a regra dele, automaticamente ele morre na hora, não tem tempo. Porque já tem uma corrente no próprio coração Tem no dele, coração né? desse, então acho que não tem tempo dele fazer nada. Ele morre automaticamente. Mas também essa discussão é meio inválida porque ele nunca vai precisar fazer isso. A não ser que ele faça assim, encoste a mão no peito do cara. Você sem querer, né? É coisa que não vai acontecer no anime, né? No mangá, no caso. Enfim, né? Então ele é o mais forte, considerando que ele possa... Considerando apenas que ele esteja lutando contra Ryodan. O poder dele é o supremo, realmente ele tem o maior poder. Porém, se ele fosse considerar lutar contra outros membros, ele poderia dar uma discussãozinha, porque a parte mais forte dele, com certeza, é a corrente de Zetsu, né? Mas aí tem ele tem outros poderes? Tem. Ele ficar com os olhos vermelhos, né? O poder dele não muda. Mas ele muda pra especialista, ele pode ter uma certa vantagem, porque ali ele já recebeu até um treinamento a mais. Não, porque ele já desenvolveu o poder dele é aquilo. O poder dele é a manipulação originalmente, né? A materialização, desculpa. O poder dele ele é materializador. Quando ele tá sem os olhos escarlados, ele só é o materializador. Quando ele fica com os olhos escarlados, ele vira especialista. Porém, ele até agora, pelo menos, pode ser que realmente no futuro o autor possa abordar isso e ele tem outro poder, mas até então o poder dele, quando ele vira especialista, é só aquelas 5 correntes. Porque é até uma abordagem que eu vi no mangá, porque eu já li o mangá, que a gente viu lá quando eles estão no navio, que ele consegue usar o tempo do imperador, uma coisa assim, se eu não me engano. Que aí, tipo, ele, se eu não me engano, ele até fica forte, mas, tipo, ele perde tempo de vida. Tipo, mas aí é uma coisa a se pensar, né? Tipo... Sim, mas isso tem que ver se a questão, se essa parte aí já era igual ele estava usando antes, ou se ele aprimorou essa habilidade agora, porque ele reserva essa habilidade, ele não usa toda hora. Até porque consome tempo de vida dele, ele não pode morrer antes de realizar o objetivo dele. Mas eu não sei se essa parte já estava introduzida, se ele já tinha esse poder antes, antes dessa saga, ou se ele simplesmente não usou. Entendeu? Tipo, ele poderia já ter essa parte, ele só poderia não ter usado porque não sentiu necessidade. Eu acho que ele já tinha desenvolvido esse poder antes. Então, ainda continua sendo o mesmo poder, né? Contra a Ryodan, na minha opinião, né? Se for ver ali, acho que entre os 4 ali mesmo, o Kurapika ali e o Killua ali, acho que dá sei lá, o Kurapika vai ter vantagem ali, mas o Killua também tá desenvolvendo. O único motivo de eu colocar o Kurapika como mais poderoso entre os protagonistas ali é porque ele é muito mais inteligente que qualquer um. Isso é claro, ninguém discorda disso, né? Não tem como discordar. Ele tem uma calma, ele consegue analisar a situação. O Killua é até um pouco mais também nesse estilo, mas frio, né? Ele Calculista. Ele já é um pouco mais restrito, né? Porque ele não usa como o Kurapika, ele só analisa a situação e tenta diminuir o dano que ele pode receber. Ele pensa no que é melhor a se fazer para se dar melhor naquela situação. Mas o Kurapika, ele já analisa a situação como um todo, ele consegue armar armadilhas, digamos assim. Ele consegue usar melhor o que ele tem a favor dele. O poder, né, em si. Já o do Killua, ele ainda tá desenvolvendo, né? Ele tá caminhando ali. Também vale ressaltar também que, pelo menos até então, o Killua precisa de recarregar.
ele tem um limite de poder, ele não cria choque do nada, ele se energiza com eletricidade de verdade e aquilo nele é como se fosse uma bateria. Então ele tem limite de poder, ele não pode usar aquele poder pra sempre. Lembrando também que esse poder dele... Tanto que já acabou em luta. Isso. Esse poder dele, no caso, afetaria ele também. O choque que ele recarrega era pra ter afetado ele também. Não é que ele é imune ao choque. Porém, pelo treinamento da família dele, que ele foi treinado a suportar tortura, fez parte também. Tanto que quando ele apresenta esse poder pela primeira vez, o carinha que tá vendo lá, que é o Tetsugeira, que é um Hunter profissional, ele dá como condição para eles entrarem no jogo, né? Que é o Graduate que a gente pulou aqui, por enquanto, né? Não que a gente pulou, mas a gente vai talvez entre nele, não sei. A condição para eles entrarem no jogo, eles aprimorarem o Nen deles, né? Que até agora eles só sabiam o Nen, mas eles não tinham habilidade alguma, que na verdade é o Hatsu, né? Que é essa forma de aprimorar o poder é chamada de Hatsu lá. E manifestação. Isso, eles tinham que mostrar que eles realmente sabiam usar Nen, que era o Hatsu. Aí eles o desenvolvem, né? E quando o Killua mostra o Hatsu dele, que é a eletricidade, o cara fica impressionado. Como é que ele aguenta como é que com essa idade ele ainda fala? Como é que esse garoto já consegue fazer eletricidade dessa forma? E foi exatamente porque ele aguentava a carga nele mesmo. Devido ao treinamento, né? Enfim, mas voltando só a ressaltar, né, como eu falei, na luta contra as quimeras, ele chega ele usa tanto o poder dele que ele precisa voltar e recarregar. Em um momento da luta, ele precisa achar uma tomada ali para ele recarregar um pouquinho. Então é uma desvantagem que ele tem em comparação ao Kurapika. Então por isso eu acho o Kurapika mais poderoso também. Tipo, falando assim, uma batalha muito extensiva seria desfavorável ao Killua. Sim, com certeza. E eu acho que o Kurapika tem várias formas de estender uma luta, né? Isso nunca vai acontecer, obviamente. Eles nunca foram lutar um contra o outro. Mas só pra gente ter uma base de nível dele, só pra ter esse argumento. Mas também é só uma opinião nossa também. Não é uma verdade absoluta, claro. Então cada um pode ter sua opinião. Vai variar de opinião, porque também vamos supor assim, pelas habilidades. Killua tem habilidade, ele fica super veloz, então... Aí, né, a forma que você usa o seu né? poder, né? Podemos dizer, usar aí como, por exemplo, o Flash, saindo desse universo. O poder dele em si é a velocidade. Mas é que nem ele fala pro reverso, que é o Flash Reverso, que tem o mesmo poder dele. Não adianta só a velocidade, ele tem que saber usar os poderes. Ele pode ter os mesmos poderes, mas ele não sabe usar os poderes. Por causa da velocidade, ele pode dar um super soco e por aí vai. É como você usa seus poderes, no caso, né? Só uma brincadeira aqui. Eu só acho que o Flash Reverso devia correr ao contrário. Correr pra trás? Michael Jackson. Walker. Olô. Beleza. Aí agora a gente tava na fase do Nen. Eu acho que vale só a pena, não precisamos entrar no... Como que é o nome do jogo? No caso? No Grid Island. Eu só chamo assim porque os japoneses chamam assim, mas não é Grid. Mas é uma saga bacana. É uma saga bacana. Mas é bacana, mas é mais pra você realmente ver o potencial do Nen, né? Que eles mostram bastante habilidades diferentes ali e mostram a evolução, né? Do treinamento que eles têm com a Bisque, que é uma personagem bem legal também, que vai ser mencionada aqui também, né? Um treinamento bacana, mas... O controle do Nen, né? Tipo, eles aprimorar o controle do Nen. Também mostram a versatilidade do Nen, né? Que são o Gyo, o Ko, o Ryu, é tanta coisa que nem lembro de tudo. Saga basicamente é isso. Ela se trata numa ilha, que basicamente... Foi um jogo criado por Hunters profissionais. Foi criado com o Nen. É importante dizer isso, que foi com o Nen. Ela se passa num lugar que existe de fato, porém lá acontecem coisas que não aconteceriam na vida real. Poderes absurdos que foram programados pelo jogo. E mesmo sendo um jogo, as pessoas podem morrer de verdade lá dentro. Então, até porque é um jogo só pra Hunter. Tanto que quando você pega o console, né, no caso, o jogo em si, você é transportado pra essa ilha, né? Que foi depois foi mostrada que ela realmente existe, porém só é acessada aparentemente pelo jogo. Até então era só uma realidade virtual, no caso. É legal ressaltar também pra quem não conhece, né? Porque a gente só falou nem, a pessoa fala, pô, o que é nem? Tipo, vai falar igual o que, tipo, é a aura do personagem, tipo, o autor ali construiu em volta, acho que provavelmente ele deve ter tido um estudo, sei lá, de coisas esotéricas aí, que fala sobre asiático, chakra, né? Então, essa é coisa da cultura mesmo, aura. né? Então, aí, tipo, ele estendeu o leque pro NEM, né? Aí ficou muito bacana. Também é importante dizer que nem todo mundo tem. Não é uma coisa restrita aos lutadores ali. Todo ser humano ali tem NEM. Eles só são desenvolvidos por alguns e outros não. Mesmo assim, eles são mostrados como artistas, esse tipo de coisa. Dizem que eles acabam colocando NEM nas obras deles
mesmo sem saber, né? Eles, só por ter um potencial, né, eles conseguem colocar o NEM deles então. nas coisas que eles fazem mesmo sem Então, não é um poder restrito, que tipo, só um personagem tem, ou uma pessoa tem, ou uma raça só tem, não. É uma coisa global ali, todo mundo tem, é uma questão de evolução, de desenvolver. É só desenvolver aquele potencial que ela tem. Tipo, esse é o NEM, tipo. E seguindo, né, a gente vai como a gente não vai muito falar desse jogo em questão, porque é a saga mais de apresentação do NEM, na minha opinião. Acho que já pode entrar na parte que é Yorkshire, né, que era antes disso, na verdade, mas a gente não falou nada, só queria mencionar, né, que ali na New Yorkshire, mais uma vez, Hunter x Hunter quebrando paradigmas, né, o protagonista de Yorkshire não é o Gon. Ele vira o Kurapika, nossa senhora, tô errando o nome de todo mundo nessa parte. Vira o Kurapika. No meio do anime, o protagonista daquele arco muda. Isso é muito interessante de ver. E que arco? Um arco, na minha opinião, o segundo melhor arco da história. Porque ele é muito psicológico, pouco luta, porém as lutas são bem interessantes, mas elas são mais psicológicas do que físicas. E você vê, além de apresentar muito mais o poder do Kurapika, que você vê que ele é fodão mesmo, de verdade, quando ele mostra o poder que ele adquiriu, justamente para ter a vingança dele. Você vê a Genin Ryudan, né? Os membros da Genin Ryudan, os poderes deles, como eles são organizados, a ética deles, não, melhor, a falta de ética deles, né, no caso, mas a lealdade que eles têm à própria Ryudan. Isso é bem interessante, porque você vê que eles, mesmo sendo criminosos e não sei o que, eles meio que se tratam como uma família mesmo. Tanto que quando o Ubu morre, os caras realmente ficam putos da vida, querendo matar o Kurapika. E caçam ele até a morte mesmo. Isso é bem legal. Eu acho bem importante ressaltar essa qualidade que eles têm mostrar esses vilões de forma que te cative tanto quanto os heróis. Né? E nessa saga a gente vê o que você já tinha abordado, no caso da estratégia do Kurapika. Que mesmo o plano dele não saindo como que é depois do Uvo, ele conseguiu fazer um novo. Tipo, mesmo tendo a interferência do Gon, do Killua, ele conseguiu chegar no líder. Reverter. Conseguiu chegar no líder, inclusive, numa situação crítica, né? Que os amigos dele foram pegos. Ele poderia matar o líder da Ryudan, só que ele sacrificaria os amigos para isso. E aí ele coloca os dois na balança, né? O que é mais importante? A vingança dele e os amigos dele. Decide pelos amigos, mas não sai perdendo também, porque, de certa forma, ele consegue neutralizar inutilizar, né? O Kuroro por hora. Inutilizar ele ali. Mas ele tinha completa ciência que aquilo não era definitivo. Fora também que nós temos a luta do Zoldyck, né? Tipo, também, o pai do Killua e o vô dele, que, porra... Que também uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né? Que você sempre tem naquelas obras lá aquele personagem que é falado, esse cara é foda, não sei o quê, os feitos dele no passado, mas nunca mostra. Aqui mostrou. Eles falam do vô do Killua, que é um Super Hunter não, Super assassino, que não sei o que, isso aqui lá, mas mostram ele fazendo do que ficar falando. Esse negócio de ficar falando não dá certo. Mostra do que ele é capaz. Tipo, lembrando enquanto que se não me engano, foi a Associação Hunter que contratou eles, né? Foi. Pra matar o Kuroro. Não, na verdade foi os mafiosos. Foi os mafiosos. Porém, o Kuroro contratou o Ilume também pra matar os mafiosos. Que contratou eles. E como eles não iam receber, não valia a pena continuar o trampo. Os caras é foda. Aí no final eles não mataram. Mas o Kuroro não tinha ciência disso, ele lutou, né? Ele não tinha ciência que quem contratou foi o Ilume, né? Então quem contratou foi o Ilume. Quem foi contratado foi o Ilume e não foi contratado pelo Kuroro, aparentemente, né? Foi pro Kuroro, sim. Só que ele não sabia que os velhos tipo, tinham esse negócio, né? Que eles já sabiam que o Kuroro... ele não sabia que o velho ia parar de tentar matar eles, né? Tanto que ele lutou sério. Ele continuou, ele tava lutando sério porque ele poderia morrer de fato, né? E os caras realmente iam matar. Não sei, né? Não sei porque o próprio Kuroro pergunta depois lá, se a gente continuasse lutando, quem você acha que ia ganhar? Aí o Zeno, que é o vô do Killua, fala, obviamente que seria eu, a não ser que você decidisse lutar sério. Ele fala pra ele. Então, fiquem abertos aí. Tudo bem que era 2 contra 1 também, né? Era 2 fodões, né? Que o cara... Não, mas aí, tipo, vamos colocar na balança. Eu acho que... eu acho que ele perderia. Mas aí entra no eu acho. Então é melhor não vai... Pra mim é simplesmente isso. Pelo que eu vi da luta dele contra o Hisoka depois,
a luta corpo a corpo ali já era Ali pra ele. é, eu Ali também era uma acho. luta corpo a corpo. Eu também acho, mas a gente também não tem É. como apostar tudo nisso, porque ele tem um livro que tem várias habilidades que ele roubou. A gente não sabe o que ele tem ali na manga, ele só usou o que ele mostrou ali, mas poderia ter. Mas aí que pá, o tiozinho falou, a não sei que você tá certo, talvez ele não saberia que fim ia dar. Vamos entrar nisso, rapidamente. Eles são assassinos. Eles não estão ali pra tipo, o quão forte esse cara Não, é. eles não estão ali pra Não. testar ninguém, não. Eles estão pra fazer o trampo simplesmente deles. eles não iam. Eu acho que eles não iam esperar o cara conjurar. Tanto que o próprio Zeno fala pro Silva Matar ele, atacar ele, não importa se ele ia morrer. É o trabalho dele, ele leva a sério o trabalho dele. Então, Sim. se fosse necessário sacrificar pra cumprir o trabalho, Então ele não tem faria. essa de testar se ele é forte ou não. E o simplesmente. Silva nem hesita. O cara Ataca. falou, vai, ele vai mesmo. Levar pra matar. Daquele ali, realmente, eles levam o pé da letra. São assassinos Não. de fato. Aí Sim. que tá, eu acho que mesmo se ele mostrasse que ele tinha, tipo, ele ficou na dúvida, mas eu acho que ele só falou isso só pra não desanimar o cara. Pode ser também, né? É velho, Uma tá. velhinha maneira, né? Deixa eu mais perto aqui. Eu acho que é isso também. Aí. Então, como na saga de Orkshin acaba nisso, né? Porque o Kurapika consegue matar um membro da Ryodan. O Hisoka é mostrado como um espião na Ryodan, né? Ele realmente não estava lá pra ser da Ryodan, só queria também lutar contra o líder. Que aí você já vê também que o interesse do Hisoka é simplesmente o prazer pela luta, que ele quer lutar com os mais fortes mesmo, e ele faz qualquer coisa pra isso. Ele não tem escrúpulos pra isso. Tanto que no teste do. Voltando ao. Como que é o nome? Os testes pra se tornar um Hunter, ele queria lutar com o Netero, né? Só que. Queria, porque era interessante, era É só um tapa. É o presidente, né, da associação. era um lutador digno pra ele, né? Que valeria a pena matar, que ele age assim, né? Ele não é lutar, é A matar. luta de um tapa, né? Ele é um predador. Ele quer uma presa, mas ele quer uma presa que vale a pena matar. Porém, o Netero, tipo, não é o tipo de cara que ele queria lutar, né? Quando ele conheceu, é um cara muito aberto, né? Ele cara, falou que ele tava cheio de aberturas. tipo, É porque o Netero não. Ele também sabe do potencial dele, né? Também não precisa É. ficar tão atento, né? Mas ele sabia que o Hisoka queria aquilo também, né? tanto que pro Hisoka é isso, é forte que é lutar. Como a gente falou, é que nem o Goku, é forte que é lutar. Simplesmente isso. Tanto quando depois da Saga das Quimeras que ele queria encontrar o Jing, né, também. Coitado. Uma- Essa daí que ele se lasca, né? Uma dessas daí ele. Bom, agora na saga a saga Super Mega Power. É a fodástica. Saga das Quimeras. A Saga das Quimeras, a princípio, eu achei que ia ser uma saga bem ruim, porque você é apresentado primeiramente a uma formiga de fato, era uma formiga mutante gigante, mas não deixava de ser uma formiga, e aí você vê os soldados que aparecem no começo, são soldados bem rasos, bem fraquinhos, não tem nada, são uma mistura de animais ali com humanos, entre aspas, e com uma forma bizarra ali que não aparentava que seriam o que realmente foram lá na frente, lá, mas graças a Deus eu tava errado, e é uma puta saga que vai ser difícil Mas alguma aí- outra de anime superar. Mas aí também, mais um ponto pro NEM, porque se os animais, se as formigas em si não tivessem comido pessoas Com nem? usuárias de NEM, já com a desvoltura do NEM, eles não iam chegar àquele nível de poder. Não. Que Simplesmente foi o só primeiro. quando eles... Não, mas eles eram bem fortes, tanto que um Hunter profissional foi atacado por uma quimera Não. que não tinha nem ainda. E foi Então, pego. E foi pego, É, o Hunter, capturado. o Hunter profissional. Fora os outros que morreram. Né? Semi-pronto, né, no caso. Era Né? um Hunter bem, Que foi bem do- merda, mas Foi do exame. Ele se formou Hunter junto com o Killua e com o Gon. Então, porque... tinha nem, tinha uma habilidade trabalhada. É até legal, queria ver mais. Mas não deu, né? Infelizmente o cara era muito Vai dar fraquinho. Como a flecha gente, lá, né? Flash arco-íris dele. um amigo nosso sempre falou isso. Morreu é fraco. Um amigo nosso, né? Um cara chamado Cláudio. Não, mas pior que foi o Wagner que inventou isso. Eu não vi, eu falei, Foi ele que falou isso Enfim, pra né, mim. então foi o Eu só Wagner, copio ele depois Foi disso. mal. Então. É que você popularizou. É, eu popularizei, Então, sempre falo. Morreu é fraco. Mas aí, mas eu acho que a formiga só conseguiu vencer ele mesmo por uma questão intuitiva. Igual quando a outra lá que parece uma aranha lá lutou com o rapaz da flecha lá. Ele não via o NEM. Sabia o que era o NEM, mas ele conseguia, tipo, sentir o perigo. Mesmo assim, o cara não tinha nem. Então. Tem que levar em consideração Então, que o cara não tinha perdeu pra uma quimera que não tinha Porque nem. aquilo lá E não era uma bem quimera Hunter. da hora, era uma quimera bem aleatória, ele bem fraquinha ali. Tanto que a gente tem que falar isso mesmo. Os responsáveis foram os Hunters. Esse que foi comido. E depois o Gon e o Killua que lutou contra o coelho lá. Eu esqueci o nome dele.
Calma aí, eu vou lembrar. Continua, uma hora eu lembro. Aí beleza, eles usaram o Nen com esse cara, o cara acabou fugindo. Soco da E dor de pelo cara ter visto como Hamoto. foi. Hamoto. Visto como foi como o Nen, ele acabou aprendendo. Porque é uma do jeito de se Liberou o desenvolver Nen, né? Nen, né? Sim, porque Liberou. na saga que a gente pulou, porque não era muito legal, embora tivesse uma cena que a gente pode ser que a gente seja crucificado por não falar, que era a luta do Gon, do Gon e do Hisoka, né? Mas enfim, era naquela saga mesmo é falado, né, que pelo mestre do Gon e do Mestre do Ring. Killua, Mestre Ring, isso. Ele fala que havia um batismo ali, né, naquela parte da torre, né, que os usuários de Nen aplicavam daquela forma o Nen nas outras pessoas, né? Elas conseguiam o Nen, só que era através da pancada, né? Então eles normalmente ficavam Eles liberavam nem sobre a pessoa. Se a Eles pessoa fosse fraca, ficavam arregaçados, né? Que um ficou sem perna, o outro ficou na cadeira de rodas, o outro ficou feio. Ou já era, né? Ou já era. dos caras lá, Piorou. Ou melhorou, né? Ou melhorou. Na verdade ele não tinha um braço, eu acho, eu não sei, né? O cara, aqueles 3 lá que ficavam roubando dos outros lá. Né? Roubando vitórias com os novatos. Eles, tipo, esse tipo de batismo era Eles foram perigoso. batizados. O cara jogava, tipo, a parte do Nen, que é o Hatsu, né? Que é a manifestação do Nen. Liberava na intenção mesmo de, tipo, vamos supor, matar a pessoa. Se a Se ele pessoa fosse sobrevivesse, forte... adquiriu o NEM, mas a um custo alto. Claro também, né? Não era, como se diz, não era do querer do Killua, do Gon Não era ensinar a a intenção, liberar, né? mas- Ali, no caso, eles estavam treinando, no caso, vamos dizer assim, né? O Kaito falou, Não, Tá aí. eles queriam. Era um adversário tipo, de calibre alto, né? Naquela situação, porque eles estavam enfrentando algumas quimeras, mas bem Eles fraquinhos. foram O investigar, Hamoto né? já era um pouquinho mais forte, então o Kaito meio que deixou eles mostrarem o potencial deles. Aí, no caso, eles acabaram, como sempre, deram o soco, o cara ficou lá, eles Na se verdade, distraíram. eles estavam para derrotar o Hamoto, mas o coach, ou Kabuto, como queiram chamar, salvou ele depois do soco do Gon. Salvou entre aspas, né? Porque eu tava mais pra repreender ele do que com a intenção de salvar ele, eu acho, né? Mas aí levou pro formigueiro. Lembrando também que a trama, essa parte aí se gira em torno da Rainha Quimera, né? Que é a formiga gigante no caso, que ela começa comendo os peixes, né? Comendo as coisas perto dela, que ela não tem tanta força. Né? Ela tava meio que debilitada É. por, não sei o motivo. Ela come peixe, aí vai tendo as reproduções dela, aí ela vai os precisando, soldados. como ela tava pra dar luz ao rei, Acho que ela veio de outro continente, né? Se eu não me Não- engano. isso Ela não é muito apareceu bem na praia explicado. ali, ela apareceu toda na praia. toda arrebentada. Não dá pra saber exatamente de onde ele veio, mas é a única, como a gente só sabe do universo do Hunter x Hunter, é o lugar onde eles vivem ali, mais esse continente negro. Até agora, até então, não foi mostrado mais nada além disso. A gente sabe que existe um mundo bem grande, mas não é descrito nada além do continente negro que a gente sabe agora. Então, aparentemente, ela veio do continente negro ou do espaço. São as únicas duas possibilidades atuais. Sim. Mas o que a gente sabe é que ela não é dali. Então é isso. Ela é um mutante que veio de outro lugar. Conforme ela ia comendo, ela ia tendo suas reproduções, seus soldados, né? E ela ia precisando cada vez de mais alimento. Depois que ela provou um humano, foi o alimento que ela quis provar dali em diante. Tinha Só mais que esse nutrientes, né? tinha mais pro nutrientes. rei. E logo depois ela consegue esse humano específico com o Nen. E aí que a cagada é feita, né? Que é que vem os guardas daí, né? Na verdade, a Pitou já tinha nascido antes disso. Já tinha nascido antes disso. Antes dela comer Foi aquela show, né? Aquela que falou da pilha de ossos, né? Isso. Que tem um ali. Foi justamente Que ela sentiu, no né? episódio que ela nasce que isso acontece, né? Que ela vem, libera, tira o cara dali. Que é ali que eu não sei se a gente diz isso, que é ali que a gente tem nossa primeira morte, não significativa, mas que era, Desculpa. que era alguém, como se diz, conhecido, né, no caso, né? Que era aquele É um Hunter. personagem que tentou ser Legal, né? No caso. tentou ser trabalhado pra te cativar. Eu não me cativei com ele, na verdade eu não gosto dele. Mas você sentiu que até ali era pra ter um baque. Mas era pra você realmente Era ali um pra choque. você ver. Aqui, nessa parte, morrem. Tipo, ali não tem um limite de, como se diz, esse personagem não vai morrer nessa saga. Ali era pra gente ter uma ideia mais ou menos do que poderia acontecer, uma introdução da saga. De Hunter x Hunter eu espero, não colocam como um padrão, não podem morrer personagens, pode morrer os personagens principais, eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Tanto que não falta é motivos pra gente achar que essa obra é diferente, que pode acontecer coisas diferentes, então. É que tem umas sagas que você não espera, né? Tanto quanto do jogo. Você não esperava que ninguém ia morrer ali, né? Tipo, eu pelo menos, eu falando por mim, eu não esperava, vai ter uma morte nessa saga.
do jogo. Até porque os únicos personagens que a gente tira, os 4. Né? No máximo a Bisca que apareceu ali. O Hisoka já tava. Não, mas Hisoka a gente não pode colocar muito como personagem Então. que tá no meio ali dos bonzinhos, né? Então. Beleza. Se morrer faz parte da obra, né? E também, a gente não explicou também, o Gon entrou no jogo porque ele queria saber, porque Ele queria mais, ele tá investigando, né? Como Jing, ele sabia que o pai dele que deixou aquelas coisas pra ele, né? Pra ele jogar, obviamente. Então ele achou que poderia achar uma pista dentro do jogo. Mas acho que o pai dele foi um dos construtores. Foi, mas ele não tinha essa informação. Foi dada no final. Então até então ele só tava achando, cara, meu pai me deu isso aqui, deixou isso aqui pra mim, um jogo, deve ter, ele achou que ia achar o pai dele lá dentro, inclusive. Tanto. Qual foi o pedido dele quando ele ganhou a carta? Isso é engraçado, né? O pedido dele não foi pra ir pro pai dele. Ficar com o colar, o que mostra o que é falso, né? Foi levar uma magia pra fora, né? Uma carta pra fora também, que foi o caraca, não lembro. Deslocalizador. É aquilo lá que vai. Que você... Transporta ele pra onde ele quer. A campainha. A Company. Companhia. Companhia, você vai dizer. Campainha. A companhia fica mais legal, né? E o da Bisque, né? Que ela queria. Que era a joia. A joia do queria. mundo. E aí ele como ele levou o colar do Paladino, que mostrava o que era falso, ele também copiou uma carta que não era que ele queria levar de fato, que era a Company, ele maquiou com outra carta, porque ele não podia levar carta que não fosse ele não podia levar slot específico, que era das cartas numeradas do 0 ao 99. Ele não poderia levar essas cartas, porém ele camuflou, ele usou um clone naquela carta. Um clone não, eu não lembro qual era a carta que ele usou, mas ele mudou aquela carta, fingiu que era outra, e levou essa que podia levar, que não era das específicas, porém a companhia era das específicas, então ele camuflou essa daí, levou pra fora, usou o colar do Paladino pra revelar a carta certa e ficou com a companhia lá fora. O que é meio estranho, né, porque é um poder que não tem nada a ver, é dentro de um jogo, ele levou pra fora do jogo e usou fora do jogo. Eu lembro que... Aí ele... E o pai dele previu tudo isso. Mas aí a questão é... Aí ele fez o quê? Ele pediu... Eu lembro que ele fez um pedido pra ele ver o pai dele, mas ele não pediu dessa maneira, tanto que ele foi pro Kaito. Não, ele não pediu, ó, ele pegou a Company, levou pra fora e usou a Company no jogador que ele conhecia, que ele viu o nome no jogo, que era o Nig, que era o escritor ao contrário que dava Jing, mas quem usou esse nick foi o Kaito. O Kaito, e ele foi... E ele nem sabia que ele tava no jogo, né? Provavelmente. Ele nem sabia, ele provavelmente... Então, não, isso foi... ele levou o cara pra lá, chega aí, vamos ver meu jogo aqui. Aí levou o cara lá dentro, o cara não sabia de nada, legal, vambora. E quando do nada surge um Gon ali na frente dele. Simplesmente se ele tivesse falado me leve ao Jing ou ao meu pai... Não, ele só falou a Company, Nig. Aí foi pra... O Kaito tava... E o pai dele já sabia disso, porque ele foi tudo planejado, foi tudo calculado. E ele já conheceu o Kaito de antes que o Kaito foi visitar a ilha lá, né? Então, isso eu acho a única falha de Hunter x Hunter pra mim é isso. Colocar um personagem que faz tudo planejadinho. É uma coisa que provavelmente a gente não vai fazer um cast sobre isso, talvez faça, talvez não. Mas em Bleach, o Aizen faz quase a mesma coisa. Grande Aizen. É um grande personagem, porém tem essa questão dele planejar tudo e tudo sair conforme o plano dele. Eu não gosto disso. Poderia ter uns imprevistos, mas não é muito o que acontece. No Bleach até tem uns imprevistos que acontecem do Aizen, mas são poucos. Mas no Hunter x Hunter é pesado o que o Jing faz, cara. É muito absurdo. Ou ele prevê o futuro, como o poder dele, ou não tem outra explicação. Se der qualquer outra explicação que não seja ele prever o futuro, eu vou achar bem estranho. Vai saber isso. Pelo amor de Deus. É muita coisa que ele faz ali que sai como ele quer, cara. A vida do Gon é uma mentira. Ele é o show de Truman. E tanto que todo mundo fica revoltado também, que quando pega a caixa do Jing lá, né, que ele abre lá, que tem um áudio, que o Jing vai falar, o Jing fala, né, referente à sua mãe... Se quiser saber da sua mãe, continue, tá? Ele vai... Quebra o bagulho. Já para. E fala que a tia dele é a mãe dele, né? Eu acho isso ridículo da parte dele. Ouve essa porra, não faz sentido nenhum. Porque... Ele não quer saber da mãe dele porque a tia dele criou ele. Então não sabe do pai. Por que você quer saber do seu pai se seu pai não te criou também? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A mãe dele ele podia ter uma história super complexa da parte da mãe dele, que a mãe dele, não sei lá, morreu salvando ele, por exemplo. Ou se a mãe dele fosse um Hunter também. Também, podia ter feito a mesma coisa com o pai dele. Não tem nada, não tem motivo. Ele fica mais puto, parece que ele tem, minha mãe não existe, minha mãe me abandonou. Parece que é isso mesmo. Só o autor querendo tirar a moeda jogada. Na verdade, isso é uma falha, porque isso poderia ser uma carta muito boa na manga dele. Não sei que ele vai usar, né? Então, eu acho que ele vai usar, porque você mostrou que o Gon não tem interesse nenhum saber da mãe dele, por que ele colocaria a mãe dele? Não faz muito sentido. Só pra dizer, que muita gente diz eu quero saber, mas se o protagonista não quer... Muita gente diz que ela é tem muitas teorias, né? Que ela é do continente negro e tal. Mas eu acho que ela não vai aparecendo. Eu boto minha ficha nisso. Eu acho que ela vai ser ignorada na obra. Se bem que o que vai acontecer, né? O cara não faz nada mais. O cara tá morto.
Apesar que naquele continente negro lá vai dar o que falar, hein? Vai. Enfim, ali, né? Só continuando aqui da Quimera. É apresentado os personagens mais fortes até então, né? Que são as guardas reais e o próprio rei. É desenvolvido o Nen do Killua e do Gon ao máximo, os caras vão pro auge deles ali. E também é apresentado personagens muito interessantes como o Mural, o Nova, o Knuckles e o outro que eu nunca lembro o nome, coitado dele. Também não. Das gaiolas? Isso. Mãozinha lá. Difícil de Da lembrar o família nome Adams. dele. É difícil mesmo. Chute. Shoto, alguma coisa Choto, assim. é que eu não sei a pronúncia, mas é Choto o nome dele. Enfim, são apresentados esses 4 personagens, mais o Netero, que a gente já sabia, mas ele é mostrado agora em ação, né? Que o bicho é monstro. E esse cara aí, o das gaiolas, ele é bacana. Ele é legal. Ele é da hora, a luta dele, que ele tá protegendo o amigo dele lá. Gostei pra caramba. E interessante é o Knuckles falando. A gente não era tão amigo assim. Tipo, quando eles lutam, ele se depara, quando eles invadem lá, né, que... Tem toda uma trama pra eles chegarem nos guardas, né, tipo, eles têm ajuda de quimeras também, né. O plano sai do controle, né? É. Coisas que não era pra ser feitas acabam improvisadas. Nada- ali. Nada é Os muito, caras acabam aí fazendo beleza, amizade. ajuda. Aí quando eles entram lá, eles tipo, aparecem no meio do caos mesmo. Sim, o bicho tá pegando ali, velho. ali- É dragão caindo do céu. Aquela introdução ali. Nossa, que ele arrepia só de você lembrar, velho. Ali, O mano. bagulho é muito foda. Meteram Aí eles- vindo do céu. É, Rapaz. chuva de meteoro de Pegasus ali. É que aí você vê, tipo, o Netero, né, ele contrata o voo do Killua pra levar o... Pra afastar o rei da pra guarda afastar real. o rei da guarda real. Porque até então eles pensam, tipo, tava certo também, né, que ia ser uma luta, não ia ter como lutar com, se o rei quisesse realmente lutar ali, não ia ter como lutar com o rei e com os guardas reais ao mesmo tempo. Com certeza. Era impossível. Tanto que é impossível lutar com o rei. Só o rei já era suficiente. Acho que Mas eles já tem- estavam superestimando demais a habilidade dele. Tanto que não precisava porque o rei aceitou ir. Mas eu não sei se ele aceitaria Então, numa mas boa, ele né? tem um motivo dele ter aceitado que não estava no plano do Netero, né? Ele não fazia Não. ideia da É. Kumug ali. Então, não sei se ele ia aceitar, né, vazar. Não, se não tivesse a Kumug, não faria sentido ele aceitar. Era pra usar, morrer, acabou. Mas, se bem que antes da Kumug, a personalidade do rei era bem... Diferente. Era bem autoritária. Ou seja, eu acho que se vamos supor que a Kumug não existisse, naquela situação, o rei daquele jeito que ele tava, se chega o Netero lá e quer lutar com ele, eu acho que ele ia ser prepotente o suficiente pra lutar sozinho. Ele ia falar, não, deixa comigo. E se algum dos guardas fosse falar, não, deixa que a gente resolve isso, ele dá um... Ele deu rabada na cara dele de novo. Ele só não Sai ia, daqui, você tá falando comigo por quê? ele Sei só, o quê. ele só não ia querer lutar como se diz. Você tá achando que eu não É, aguento? que Ele ali ia falar ele- o bagulho que- assim, tá ligado? Que naquele momento ali ele falou, né? Só pediu pra eles se afastarem, né? Do local. Eles se afastaram. não, então, pra eles não foram- machucar a menina mais Pra ainda. Kumug não Aí- se envolver mais ainda. A diferença é que eles iam lutar ali mesmo. Fala, não se intrometam. Mas aí a luta seria. Aí o plano do Netero final não teria sentido. Você acha que, vamos supor, ele estaria disposto a sacrificar o time dele ali? Estaria. Se ele usasse? Estaria. Você acha que ele mataria geral? Eu acho. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que a missão dele era mais importante do que o grupo dele. Coisa que seria. Beleza, seria útil. porque Mas ali ele já não. se sabe. Todo mundo sabe. Vamos. Aqui a gente pode entrar nesse. Todo mundo sabia que poderia morrer ali. Sim, claro. Eles estavam lutando com as coisas. Mas a questão é que eu acho que Estavam seria preparados muito zoado pra ele falar, ó, eu tenho esse plano. Ele não falou pra ninguém que tinha a bomba. Eu acho que não. Acho que ninguém sabia dessa parte da bomba. Então Só ele o deveria Netero ter falado, né? Pô, então, ó, se fugir do controle, eu Eu estouro. acho que não faria diferença, porque se eles iam morrer de qualquer maneira, não ia dar tempo deles Ah, mas fugirem. é bom né? você saber, né? Porque eu levo muito em conta isso do. Como se diz? Você deve ter visto do One Piece. Quando o Brook encontra a Big Mom, que a Big Mom fala, vocês vieram aqui pra morrer? Que o Brook fala, Que tipo de idiota. que tipo de idiota planeja a própria morte? Não, coloca É. a própria morte como parte do plano. É. Então eu acho que os caras entram e falam, a gente pode morrer, mas eu acho que ninguém entra. Eu vou morrer, eu sou foda, cara. Eu não vou morrer, não. Pô. Na verdade, Não, também, até porque É. o Netero, o objetivo dele era tirar o rei de perto deles ali e isolar. Justamente pra não ter não ser atrapalhado pela guarda real e também, caso necessário, explodir essa bomba e ninguém ser Sim. atingido. E o trabalho dos outros era simplesmente ganhar segurar. tempo, segurar os caras ali. O que eles pudessem fazer de tempo era o suficiente. A gente tá Tanto que o Knuckle, quando ele consegue dar um soco no Yuppie. Yuppie, de fato, ele dá, na verdade dá vários socos, né? Não dá um só. Ele vai lá ver que ele já fez a parte dele e falou, não, já ganhei tempo suficiente, agora tá bom, corre. Ele simplesmente ia embora.
Ele não precisava derrotar o Yuppie. Ele não tinha essa intenção. Depois que ele viu que não ia dar mais também, né? Porque quando começou, ele queria derrotar o Yuppie na base do esgotar o nem dele lá, né? Mas a questão não deu certo. A questão foi essa, né? Que a gente até falou do Shoto, né? Que o Shoto encontrou o Yuppie primeiro. Se eu não me engano, não, né? O Shoto primeiro Eles foi ferido, ao mesmo né? tempo, na verdade. Foi ferido. Como que foi ferido? Eu não lembro. Ele não lutou com o Yuppie primeiro. Eu acho que o Shoto nem chegou a Ele lutar foi com o Yuppie. ferido por uma rabada do Yuppie, por exemplo. Uma rabada, foi uma foi no chicotada. estourado lá, né? Que o Yuppie estourou lá o negócio, né? Ele faz um monte de braço lá e começa Ele começa a metralhar, né? De Aí ele é ferido. chicotada ali. Aí ele passa pelo Shoto, vê o Shoto que tá ferido, mas tá vivo, mas ele ignora. Tipo, falar, você é um lixo. Aí na hora que aí o o Knuckle- cara não aguenta, né? Até chora. Ele fala, não vai ignorar o meu amigo. O Knuckle encontra ele, né? Leva pra um lugar seguro. Seguro. E na hora que ele tá indo, ele segura e fala, né? Que ele ignorou ele, tratou ele como lixo, não era digno nem de morrer. Aí o cara, com Aí o ele vê, orgulho né? dele, Aí que ele fala, né? não, O Shoto até que ele não é, eu não ligo muito pra ele, né? Não é um vou grande deixar amigo essa meu, parada. mas se sentiu comovido, Só né? um adendo aqui, uma cena que eu gostaria de destacar aqui também, porque quando o Kaito morre, o Gon tinha meio que tido um relacionamento bom com ele, né? Mestre, meio né? que mestre aluno, que era amigo do pai dele. Jirai não sei o quê. Naruto. Isso, mais ou menos isso. Mesmo que a gente não tenha se apegado muito ao Kaito, o Gon se apegou. E quando o Kaito morre, ele vai ter um absurdo de psicológico dele. É destruído. O moleque fica completamente até então- arrasado e com ódio profundo. Que até então o que acontece, né? A Pitotsuka, ela sai, né, da colmeia, né, no caso, né? Ela sai da colmeia e encontra eles, né? Vê pelo Nen, ela puxa o Nen e vê, né, o É, porque Kaito. ela ali treina, né? Porque É. vai Ela pesquisar usa o sobre En. ele, né? Ela Ela usa o En. Zuen Ela pega. absurda. Não é mostrado essa parte aí, não a princípio. Na verdade é assim, que o Kaito sente até a hora dela de longe. E fala pra eles correrem, né? Já fala, some daqui que vai dar ruim. E ela vem, ela infla as pernas lá, né? Aí dá E aquele usa um pulo, impulso. gigante, já chega arranca o braço. lá, já chega arregaçando o braço, o Gon já fica tiltado. Aí o Gon, você já começa a sentir a aura do Gon, né? Furioso, já vai partir pra cima, e o Killua instintivamente já Já dá nocauteia. e foge com ele. Mas a questão é, faria diferença o Gon ali? Você acha que o Gon Não, poderia ficar já puto? discutimos isso, eu acho que não. O Gol só atrapalharia mesmo. Correria. O Killua fez o certo e é isso aí. Mas a parte que eu queria falar não é nem disso. Eu queria destacar que aconteceu isso, né? Pra ressaltar o ponto que eu vou chegar, né? E aí o Gon fica com esse ódio profundo da Pitou e quer matar ela, né? Pra vingar o Kaito. É porque até então ninguém sabia que o Kaito tava morto. Tanto que eles chegam lá na Existe a colmeia, esperança né? que o Kaito... Mas mesmo assim, ele já tava com a É. intenção de matar Pitou. Tanto que ele vai com um plano antes dele saber, ele vai com a intenção de matar Pitou. Porém, ele não faz isso. Aí, quando o Netero propõe que os ajudantes, né, que vão participar da missão, só vão ser aqueles que derrotarem o discípulo um do outro, né, que seriam o Gon e o Killua, derrotarem o Shoot e o Knuckles. Eles têm que lutar um contra o outro pra levar sei lá como é o nome daquela plaquinha lá que eles têm que levar pra pegar a passagem pra poder ir na missão, né. Aí, quando eles, de fato, decidem lá que vai todo mundo junto e tal, o Moral não aceita, fala assim, eu só vou aceitar vocês na missão, o Gon, no caso, né, se você mostrar que tá determinado de fato, né, ele fala, me dá um soco aqui, abre o peito e me dá um soco aqui, mostra que você tá realmente com disposição pra ir. Aí o Gon vai lá, canaliza toda a raiva que ele tem da Pitou e faz aquela cena absurda, que o bicho realmente vai pro lado negro da força mesmo e mostra ali que ele tá disposto a matar a Pitou mesmo. Aí perde o controle, o Moral treme na base ali, dá uma cagada provavelmente ali. Aí o Killua vai lá, né? E o Killua vai lá com um toque Sim. no ombro. Nossa, aquela cena foi muito foda, cara. Não, mas é foda que ali os caras tudo, tipo, vai pelo emocional. E ainda né? ele fala, Porque- né, depois quando o Gon recobra a consciência, né, ele, desculpa, Moral, eu ia matar você. Então, isso que é foda, os caras vão tudo pelo emocional, porque até o Netero ele só queria beleza. lutar também, ele Aí, queria beleza. dar o máximo dele lá na luta. Aí beleza, pra vocês, eu vou perguntar aqui. Não de luta e tal, qual foi o momento que mais arrepiou de Hunter? O que mais arrepiou pra mim foi, junto com esse, né, mas esse daqui ainda perde um pouquinho, foi quando então acho que até se vocês sentirem a mesma coisa que eu, provavelmente vai estar falando a mesma cena. É quando o Gon de fato chega na Pitou, vê a Pitou cuidando da Komugi, quer lutar com ela e ela precisa cuidar da Komugi e não aceita, falar pra ele esperar, não sei o Pede quê. por favor.
E aí ele fica putaço, não sei o que, começa a falar, não sei o que, como é que mané espera, não sei o que, lá, vamos lutar agora, sai daí, não sei o que, e ela não responde, e o Gon fica aquela fúria desgraçada, e aquela cena é muito bem animada, o grito dele, a dublagem é muito boa, nossa, arrepia só de falar. Ele fica putão quando ela pede por favor. Por favor. Espera. Ela pede por favor. Pra mim é 3. É essa. Aí depois vem a do... Quando o Netero chega quando ele vê com os dragões lá do voo do Killua. Que aí ele tá parado. Que aí vem a Pitou. Que aí ele fala... Que ela decide... Que passa na mente dela, né? Se ela vai, né? Pra ele... O que ela deveria fazer. Aí ela acaba indo, aí ele vai lá e fala pra ela, você escolheu o movimento errado, formiguinha. Aí ele usa, não sei qual mão ele usa, né? Usou a mão aleatória. Aleatória e dá um tapão nela, a bichona sai voando. Que era, ali ele já conseguiu, ali ele conseguiu o plano dele, né? Que era afastar eles. Já ganhou Só que ali ela tinha ela tinha recurso. Só que aí ele não sabia, mas aí beleza. E a mais foda pra mim foi... Transformação? A do Netero contra o rei. Que até então o Netero, pra ele fazer as mãos, ele tinha que juntar, ele tava juntando as duas mãos, né? Que era uma oração, né, no caso, né? Que aí mas esse tem que falar uma só. Essa daí é a melhor. É a melhor. Você, né? Ele tira... o rei tira uma mão do Netero e fala, né? A luta acabou, você não consegue mais fazer Na verdade, ele não fala nada, ele só fala que a luta acabou, né? Porque, teoricamente, ele precisava das duas mãos. Aí o Netero vai lá e fala, né? Você acha que eu só consigo rezar... que eu não posso rezar com... Era rezar ou agradecer? Orar. É orar. Você acha que eu só posso orar com duas mãos? A oração vem do coração. Esse bagulho é muito foda, velho. Arrepia muito na hora que o bichão fala isso, mano. Ele fala com emoção. Aí vem a mão zero. E aí... É a decepção também. Mas aí, beleza. Mas foi bom. E aí, o seu momento, Bruno? Cara, eu não sei como definir. A mesma o coisa momento dele que você aqui, acha muito top, cara. Eu gostei da parte do... Que o dragões? outro... Não, que o outro passa lá e vê o amigo dele todo estourado lá, que o Yuppie rebenta ele lá e ele, pô, não vou deixar meu amigo assim, eu vou voltar lá pra bater no cara, porque o cara deixou ele estourado aqui. E cagou pra ele, nem quis matar ele. Então vou lá tirar satisfação. Ali foi bacana, gostei dessa parte que a Pitou foi com a parte também da mão zero aí. É isso que a gente tá falando. Hunter muitos momentos. Tem muitos momentos. É difícil você escolher. A gente pode citar inúmeros, mas o meu é esse. O meu pra mim é esse. O meu também, tipo, quando o Kurapika tá lutando com o Boeing pela primeira vez lá, que você vê o poder dele, é muito foda também a parte que ele toma o soco, né, do Yuppie, o primeiro soco aí que o especialista em reforço, né, no intensificação, dá um socão no Kurapika, e o Kurapika fala, isso é tudo que você tem? E aí ele fica putaço, não, eu tava usando só da minha força, e ele fala, para de falar besteira, usa logo todo o seu poder aí, filho. Isso é muito foda. Pode fazer perder meu tempo de falar assim. Aí, beleza. O plano era simplesmente esse. O Netero quer lutar separado e os ajudantes, no caso, deveriam manter os guardas reais ou afins distraídos pra ele ter tempo suficiente pra lutar contra o rei e matar. Porque aí depois... Eu não sei se na mente dele, se ele vencesse o rei, ele ia estar em condições de lutar ainda também, né, depois. Na verdade, ele já até sabia que não ia vencer, mas ele só queria mostrar todo o potencial dele. Acho que é por isso que ele já até levou a bombinha. Acho que ele levou porque o último ali não era uma brincadeira. Ele não é o Goku, ele não tá ali pra brincar. Ele não tá ali só pela diversão dele. Então ele precisava garantir que ele finalizaria aquele inimigo. Então, quando ele perguntou pro carinha lá o que era o mordomo lá do formigueiro, lá das asinhas lá. O Kabuto. O Kabuto. Ele foi os guarda-reis, ele já sabia que ali, tipo... A chance dele ali não ia ser pra falar a verdade. Aí ele só foi lá, deu o máximo dele. Ao meu ver, era o quê? Ele não subestimou o rei. Ele sabia que o rei era forte. Aquilo era um último recurso que ele tinha, né? Mas ele foi pra vencer. Tanto que quando ele começou... Até então, pra ele, o rei era o maligno total. Tanto que quando ele vai... Também, você pensa, o Netero era tipo o Saitama naquela época, né? Ele era um fodão, não sei o que, não tinha ninguém à altura dele. Aí ele viu um oponente que... Ele tava velho. Porra, ali é a luta final, né? Pra consagrar minha vida, né, mano? Tiozinho queria, pô. Tiozinho queria. Ele queria lutar, tanto que quando o rei fala pra conversar, ele não queria ouvir o rei, porque ele sabia que ele podia... Se ele ouvisse, o coração dele ia balançar, né? Ia dar, velho. Então, ele queria lutar. O rei fala, então, quando ele fala, já lutar a pão, já, né? Como não é conversar, cara? O famoso, sente aqui, jovem, vamos conversar. Pra que essa agressividade toda? Senta aí. Tanto que a gente tava discutindo um pouco antes de começar a gravação aqui, se o Netero no auge daria um caldo melhor. Mas não vale a pena continuar aqui essa discussão?
Eu só queria levar aquela linha que você levou, você falou dos momentos mais legais, eu queria que você falasse o momento que você menos gosta aí, porque eu sei qual que é. O momento que mais te decepcionou. O momento que mais me decepcionou no anime. O poder do Knuckle, né? Ele meio que... É como se ele fosse um agiota ali, né? Ele empresta... Um pouco do NEM dele. Tem um numeral, né? Da hora, né? Da NEM. Ele cria um bichinho lá, né? Esse bichinho começa com um número, né? Começa com o número que ele emprestou, referente à quantidade de aura que ele causou de dano ao cara, não porque não dá dano, né? E quando ele não usa esse golpe, não dá dano na pessoa. Nem sente. Em cada tempo. Fica mais forte. Conforme vai passando o tempo. Vai cobrando juros. E a pessoa tem que pagar mais. E se ela não pagar. E pra pessoa pagar, ele tem que dar soco. E essa tem que devolver o golpe com a mesma quantidade de aura, né? Tipo, vai tirando aura. Aí beleza. Aí é assim que ele consegue vencer o Gon, né? No desafio lá. E ele acerta, finalmente traça um plano, ele acerta o Yuppie, né? Várias vezes. Consegue acertar o Yuppie por causa da invisibilidade do Meleirão. Ele acerta vários golpes no Yuppie. E, tipo, eu tenho quase certeza, que eu não cheguei a rever, mas pela minha memória, eu tenho quase certeza que tem um contador, né? O contador tava já no negativo, se eu não me engano, né? Já tava no... Não tem negativo não, no negativo, já tava no... Ele tava gigante. Já tava gigante, tava enorme. Mas, você vai falar que você tinha aqui na sua visão, eu não sei se a gente viu subs diferentes, eu revi já. Eu já vi em vários sites de anime, mas na minha legenda, pelo menos, pode ser que eu esteja errado, mas na minha legenda, em momento algum, é dito quanto faltava para a hora dele acabar. Eu não lembro o tempo exato, mas eu vou chutar. Eu lembro que ele falou. Eu não me lembro se faltava de 10 a 5 segundos pro contador zerar o NEM. Tanto que depois fala que o NEM dele era basicamente infinito, se eu não me engano. Era gigante. Era incalculável. Depois a gente pode... Era mais de 8 mil. Quando a gente terminar a gravação aqui, a gente pode até ver pra... Alguém nos comentários aí pode dizer. Também pode dizer aí. Mas na minha mente, pelo que eu me lembro, falava. Falta 5 a 10 segundos, não lembro o tempo, mas faltava pra isso. Então pra mim esse foi o momento mais broxante de um anime. Na hora que... Porque o Yuppie, ele tira... O moral é pego, o Yuppie pega o moral e ia matar ele. Porque ele sabe, né, que tem um bicho... Ele não sabe o que aquele bicho tá fazendo, que eles não falam. Ele não sabe. É bem legal mesmo. Que ele não faz a menor ideia, ele tá pistola, porque ele não sabe o que o bicho tá falando, e né? ele tá irritado com a voz ele bate no bicho, não adianta, volta. Aí ele fala, eu quero que você tire esse negócio de mim. Só por isso, porque tá irritando mesmo. É tão engraçado isso aí, né? Ele não sabia o que fazer, ele não sabia se ia fazer mal pra ele, se ia fazer bem, foda-se, eu só quero esse bicho longe de mim. O Mural fala pra ele, não tô nem aí, a gente... Deixa eu morrer, a missão nossa é essa aqui, não sei o quê. Aí ele vai lá e fala que não poderia deixar o mestre dele morrer e tira. Mas será que se ele não tirasse, se o Yuppie perdesse a aura, será que ele aguentaria no Yuppie da porrada? Claro, pô, sem a aura os caras não são nada. Meu amigo, o cara é um monstro. É que ele é um monstro, ele teria força física, mas não se compara é tipo você pensar, tipo, o hack. Se alguém, o G pode ser fortão, mas se ele não usar o hack, usar o armamento, assim, você pensa, ele é do tamanho do Kaido, por exemplo. Não, mas você tem que levar em consideração que com o NEM, ele tava batendo com o NEM. Mano. E ele não tava matando os caras. E vamos levar... Tava machucando pra caramba, porque, se eu não me engano, era o Knuckles consegue o primeiro soco pra ativar eu não sei onde esse poder dele aí. Ativa o poder dele. E quanto mais forte for depois ele continua dando alguns socos ainda invisível. Depois, sem querer, ele toma um golpe do Yuppie que tá descontrolado. E aí ele perde quase toda a hora que ele deu de dano. Então, mas só foi um tapa aleatório. Então, foi forte. Aquele foi forte. Lógico que foi com a hora. Foi com a hora, pô. Ele tinha a hora. É a mesma coisa de pensar assim, ó. Você pega o Barba Branca... Se não for com a hora, ele não devolve a hora, Bruno. Tira o hack, tira tudo. Se não for com a hora, ele não devolve a hora. Então, mas tira todo o hype ali do Barba Branca, vamos supor. O hack dele... a fruta dele e manda ele lutar no mano a mano com o Bug. Entendeu? Claro, se fosse contra a pessoa fraca, beleza, mas você tá falando de um cara aleatório, ele bem fraco. É só você ver. Mas eu acho que sim, o Barba Negra não conseguiria derrotar o Bug se ele não tivesse nada. Ele só tivesse força física. Tirando também a fruta. Não, se tirar a fruta dele... A mesma coisa. A gente tava falando, o Oz Jr. Foi os bosta da marinha, ela tava segurando ele também. O cara era um gigante monstrão, que dá um tapa e destrói um navio. Mas eu acho enfim, né, vamos voltando ao foco aqui. Voltando ao foco. Então, pra mim, foi o momento mais broxante do anime. O momento mais decepcionante pra mim não é uma crítica de fato, mas eu fiquei chateado com isso. Não é disso não que eu vou falar. É outro momento. É o momento que o carinha da corrida lá, que eu não lembro o nome dele, o leopardozinho lá, que ele adquire o poder lá de pega-pega. Ele fala que se ele não for...
Que ele lutou contra o Moral e o Moral tem que pegar ele. Aquele universo lá, que ele tá lá, aquela dimensão que ele foi jogado lá. Ele tem que pegar o cara, né? E o cara é veloz pra caramba. O poder dele é ser veloz. E aí, o Moral faz um plano e consegue pegar ele. De uma forma bem legal, engraçada e tal. E de certa forma, bem interessante. Aí o Moral fala: o que aconteceria se eu não conseguisse pegar você? Ele fala: não importa mais, agora que você me pegou, não faz diferença. E eu não vou saber nunca. Acho que nem aconteceria nada, porque ele não pensa muito além, ele só queria se divertir. E pra você, Bruno? Qual foi o momento mais broxante? Cara, agora pra me pensar vai ser difícil. Tipo, pra mim. Não tem. Pode ser, não tem, realmente. O meu é só uma implicânciazinha, porque eu realmente fiquei curioso pra saber o que aconteceria e não vou saber nunca. Beleza, aí vai pra luta do Netero, que a gente basicamente já falou, né? Que o Netero chega lá, Não, só queria destacar uma coisinha antes de acabar, né? Porque tá no final. A importância da Komugi nessa saga. Sim, porque importante. é uma personagem que não tem nada. Você vê ela é uma cega que não tem poder nenhum. E ela é completamente o coração dessa saga. Não tem como falar que não é. Tanto ali que ela é mostrada basicamente como uma escrava, né? Uma Não mendiga seja ali, uma né? escrava, ela é uma pessoa Simples. sem nada na vida. É. Ela é uma pessoa que Não tem. tenta não incomodar as pessoas, É. tentar ajudar a família Humilde, dela como ela né? pode, com a única coisa que ela sabe fazer que é jogar aquele jogo lá. E ela quer tudo na vida dela, tanto que ela decidiu que se ela perdesse uma partida, ela morreria. Que ela seria uma desgraça pra família Mas se dela. for ver ali também, quando o rei olha pra ela ali, vê que ela, eu acho, não tenho certeza, agora faz tempo que eu vi o Assisti. anime, que ela tinha um certo desenvolvimento de Nen ali nas estratégias dela, vamos dizer assim. Ah, É mostrado meio que É, entre aspas, visualmente, aquelas bolinhas lá, quando ela faz uma jogada meio inspirada, assim, não sei o quê. Eu não levei muito como nem, porém pode ser, como eu falei, é mostrado na saga do Yokushin que pessoas com talentos acabam usando o Nen nessas atividades que eles fazem por paixão, né? A pessoa é tanto dedicada àquilo que ela acaba desenvolvendo, usando o Nen dela sem saber. e foi ali que até o rei começou a mudar a ideia dele, Que né? ele falou, né? Que tipo, eu posso- tinha humanos que poderiam ser mais fortes úteis. que ele de certas formas que não sejam que no poderiam ser físico. úteis, né, pra ele, não ia ser um humano inútil, porque É, pra não, ele os humanos eram inúteis, era só comida. Uma raça inferior. É, Só que nem comida. quando o pessoal pede a vida, né? Ele fala, por acaso vocês já pensaram quando vocês abatem os porcos? Vocês ouvem os gritos dele, né? De socorro? Que diferença vai fazer, né? Então, então. ele viu ali que tem pessoas que têm habilidades. Mas é interessante isso porque é os princípios do cara. Tipo, ele matava qualquer um. Porém, ele chegou na Komugi, ele não conseguiu derrotar ela. E ele não podia Matar ela, porque matar ela, ele porque seria um perdedor sempre. Na verdade, quem fala isso não é ele, É. mas é o bicho, a bichona. A bichona que fala isso, que eu esqueci o nome dele de novo. Da borboleta. O Puff. Puff. Até o E nome. ele ia matar a Komugi, mas ele fala, caramba, se eu fizesse isso, o rei ia ser um derrotado pra sempre, ia ser um merda. Eu não poderia fazer isso, ele fica lá chorando, não sei o quê. Mas você vê, interessante isso, porque ele poderia simplesmente, não tô ganhando de você, eu vou matar você logo, acabou. É. Você não vai ser melhor que eu, porque você vai estar morto. Mas não, ele fala, caramba, eu não posso matar essa menina realmente ela tem um potencial que E outra, né? eu não consigo superar. E ela era tão simples que, tipo, o rei falou, né? Se ela ganhasse, ela poderia escolher o que ela quiser. E ela escolheu o quê? Mais uma partida. Mais uma partida. Pra ele ser mais derrotado ainda. E o Puff, bicha louca, fica possessa quando É. fala um negócio desse. Você é louco, Rick? Você tá falando? E ele até perdeu um braço, né? Ele mesmo tirou o Ele próprio solta braço dele. pela audácia que ele fez ali, né? Falou. Tipo, ela não quer nada, tipo, que vergonha. Aí ele fala, retira a aposta, ele aceita esse presente como da minha... E ela nem quer lutar. E o que eu nem faço quer com isso? jogar com Desculpas ele aí. E o daquele que eu faço com isso? Exatamente. Eu posso jogar com isso? Com o braço a mina, você vê isso. Eu posso vender pra comprar comigo alguma coisa? Não. Dá ouro, cara. Aceita esse ouro aqui, ó. Esse castelo. Aí também uma cena que também tá cheia de cenas fodas em Hunter x Hunter, né? A cena final do rei com a Komugi morrendo juntos. Sim. A cena maravilhosa, muito bonita. Nem esperava uma cena dessa no anime shonen como tava sendo ali, né? Não tem um shonen porque a Hunter x Hunter é bem diferente de shonen também, mas não tinha nada de tão poético assim em Hunter x Hunter como essa cena, cara. Essa cena eu acho que finalizou aquele arco perfeitamente, cara. Fora a música
iniciando ali quando eles estão pra morrer ali. Nossa, foi muito bonita aquela cena. Sim, só pra entender, eu não sou um cara, tipo, eu sou, né, mas, tipo, é muito difícil você ter uma emoção você lendo o mangá, tipo, tanto quanto você tem contra o anime, mas até no mangá em si, bem emocionante, já dava pra você saber como que ele ia ser no anime. Tipo, você sente a emoção da cena ali, você sente como que ela vai ser adaptada. Porque tem cena que você vê no mangá que você não pensa que vai ter tanta emoção como eles fazem no anime, mas naquela você já sentiu a emoção que ia ter. Ali foi foda. Eu acho que tá bom, né? É. Depois disso, o anime ainda continua com a saga da eleição, mas ela não é relevante porque ela é incompleta, de certa Nesse forma. caso, Embora tenha uma personagem muito querida, né, pra mim, né, pelo menos, que é a Luca. isso. Ou a Luca, né? Fica de cada um, eu chamo de Aluca e eu vou chamar de Aluca. É verdade. É porque no caso aqui também a gente não vai falar completo também, porque a gente tá falando aqui como se a gente estivesse falando com pessoas aqui, vocês telespectadores, que já sabem de Hunter, né? Então, assim, tipo. E nem do mangá também, a gente não É. vai falar porque tá mangá. E eu mesmo não li tudo até então. Mas fica aqui. Pra quem ignorou o aviso do G e viu até o final, se vale a pena, se você acha que. Vale, mas infelizmente. Assiste. Infelizmente perdeu muito de um potencial que poderia ter assistindo pela primeira vez, mas vale a pena compensa. assistir. Vale a pena assistir. Bom, galera, então chegamos ao final. Vocês têm mais alguma coisa a falar aí? Acho que não. Vai retratar? Não. Lembrando, galera, que a gente vai tentar trazer aqui um capítulo por semana aí do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês, o que a gente tem que melhorar. O que vocês acham aí? Opinem também sobre se vocês discordam da gente ou concordam, ou se a gente deixou de abordar algum ponto que vocês acharam bem importante também. Com certeza deixamos. Deixamos, né? Tem muita coisa. Porque já deu quase 1h30, ou já deu 1h30 aqui. Se a gente fosse falar no 100%, a gente ia ficar aqui, tem que ser eternamente. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal aí. Valeu, galera, e até a próxima.